Aprendi com o meu pai que o árbitro é ladrão e a mãe dele é uma prostituta. Aprendi com a minha mãe que os jogadores da outra equipa merecem morrer. Aprendi com o meu tio que ser um bom adepto é beber até cair. Aprendi com o meu avô que dizer palavrões faz parte do jogo. Aprendi com o meu padrinho que um jogador preto deve ser chamado de macaco. Maus modelos no desporto levam à perpetuação de comportamentos violentos e discriminatórios. Não seja um poli de bancada e não ensine ninguém a ser. Líder em audiência no papel e online e mais de 55 mil seguidores nas redes sociais. O jornal A Voz de Trás-os-Montes é líder absoluto na região e promete continuar a inovar para levar aos leitores a informação mais rigorosa e credível. Assim, obrigado pela confiança e por continuar ao nosso lado. A Voz de Trás-os-Montes, um jornal, uma região, toda a informação. Bola ao centro, com Elsa Nibra. Olá, sejam bem-vindos ao Bola ao Centro. Contamos, como habitual, com os nossos comentadores residentes, José Carlos Leitão e José Ribeiro. Boa noite aos dois. Hoje temos como convidado Orlando Valoura, árbitro da Associação de Futebol de Vila Real. Boa noite e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Aproveitando a sua vinda cá, e porque não é muito normal vermos árbitros a darem entrevistas, gostava de saber qual a sua opinião sobre isso, se acha que deveria ser algo mais normal os árbitros falarem mais do trabalho que fazem. Eu até sou a favor que os árbitros no fim da partida deviam à flash interview como os jogadores, porque não são mais que os jogadores nem são menos, e deviam dialogar, porque assim, um jogador erra, o árbitro não o critica, mas o árbitro se errar, toda a gente cai em cima, e então ele também podia ter ou deveria dar a sua opinião no fim. Portanto, é uma forma de poderem explicar aquilo que se passa dentro do campo. Quando é que decidiu que queria ser árbitro? Foi uma coisa que eu nunca contei fazer. Jogava bola em França, numa equipa de portugueses, e era capitão, por acaso. Chegaram os assistentes e chegou o observador. E o árbitro não chegava. Toca a telefonar, o observador ligou ao árbitro, não sei o quê, distrital. Terceira divisão distrital. E o árbitro não vem. E já estávamos a 4, 5 jornadas de acabar a época. Isto a época acabava sempre em fins de junho, fins de abril, inícios de maio. E de repente diz assim o delegado e o observador, porque aquilo tem sempre delegado, diz assim ao observador: bom, o jogo podia se realizar se houver um diretor que esteja na ficha de jogo que assuma a arbitragem. E eu disse assim: eu posso assumir. E diz-me assim um dirigente: e não tens medo? Eu disse: não tenho medo nenhum. Porquê é que vou ter medo? Ninguém vai bater. Eu assim. Diz ele: pronto. Não, correu bem. No fim do jogo, e com dois assistentes oficiais. E no fim do jogo vira-se o observador para mim e disse: olha, já observei árbitros bem mais fracos do que tu. E foi então a partir daí o clube, porquê? Porque em França não é como aqui nas distritais. Dou-vos um exemplo. Por exemplo, este ano subiu o Chaves B. Se o Chaves B não formasse 2 árbitros na época presente, não podia subir. Tem que eles disponibilizar na árbitros. Por isso é que lá não há falta de árbitros. Porquê? O clube pode ter os objetivos de subir de divisão, mas se não formar 2 árbitros... Não sobe. Não sobe. Não formar, como assim? Formá-los? Por exemplo, peguem 2 jogadores que têm menos aptidão para a bola ou menos jeito para a bola e dizem assim: tu vais tirar o curso de árbitro, nós vamos cobrir todas as despesas, transportes, levar-te se não tens carro, não sei o quê, e vais passar o curso de árbitro. Então, mas diga-me lá uma coisa, só para contextualizar, quem nos está a ouvir também perceber. Então, o clube
não é? Patrocina, digamos assim, as despesas desse árbitro e depois a legitimidade quando for esse árbitro posteriormente, no tempo futuro, arbitrar esse mesmo clube. Não há qualquer problema? É como tudo, não há São qualquer, todas, não é? é como qualquer problema, é só isso aqui que eu não percebo. Como é que vamos explicar? Por exemplo, eu comecei numa equipa modesta lá na vila onde habitava, mas quando subi à liga já não podia pertencer ao clube. Está-me a compreender? Está-me a fazer Tem coisa. que se desfiliar. Tem que desfiliar, mas o clube pode seguir enquanto distrital. Claro, sim. Por exemplo, eu vim para Portugal, fez agora 10 anos e só fiz distrital. Podia estar afiliado num clube. Sim, já percebi. Ok. E porquê? E assim a associação, o Conselho de Arbitragem não tinha que se preocupar tanto em formarem árbitros. Muito bem. Porque acho que não acontece, não é? Que não acontece. E acho eu, e a minha opinião, há pouca formação. Porque os árbitros não é só passar-lhes o diploma ou o curso e vai para o terreno e se rasca. Era isso que eu lhe queria perguntar. Para aqueles que querem ser árbitros ou que tencionam sê-lo, qual é o tipo de formação pela qual têm que passar? Eles fazem aquela formação na associação que é obrigatória. Aquelas horas mínimas é obrigatórias. Mas depois vão para o terreno, mandam-nos com árbitros mais experientes e vão-nos explicando, e depois já há as formações. Mas penso eu que deviam ter mais seguimento. Por exemplo, em França, um árbitro passa o curso também, até ao 5º, 6º jogo, até acharem que deve ter, tem um tutor. O que é que o tutor vai fazer? Vai-lhe explicar. Olha, ali que tinhas que fazer assim. E vai-lhe explicar e vai segui-lo. Olha, aquele lance, olha, o teu gesto não é aquele. A sinalética não é assim. Vai-lhe explicar. E se acha que chega ao 4º jogo, por exemplo, para mim aconteceu no 4º jogo. Virou-se para mim e disse-me tal e qual. É como um passarinho quando sai do ninho. Já pode voar sozinho, a partir de hoje não venho mais. E não o vi mais. É realidade. É bom sinal também. Não vi mais. Portanto, é árbitro há quanto tempo? Aqui em Portugal 10 anos, 27 anos e meio. Conto 27 anos. 27. 27. E então, são quase 30 anos na arbitragem. Que mudanças é que tem visto ao longo destes anos? A nível de arbitragem não vejo grandes mudanças. Falam, muda, depois veio o vídeo-árbitro, não vi nada que mudasse, que aliás eu até sou contra. Mas pronto. É contra o vídeo-árbitro? Sou contra o vídeo-árbitro. Aproveita, então. Porquê que acha que é... Porque... Quer dizer, temos o exemplo do final da taça deste fim de semana, bem, realmente, começamos por aí. E então agora diga uma coisa, na final da taça, o que é que esteve lá o vídeo-árbitro a fazer? Nada, zero. Eu por acaso só vi a primeira parte, mas depois nas imagens o resultado está 1-0. Um jogador de Sporting, claramente, e não percebo como é que um assistente de 80 a 90 centímetros dele não consegue ver aquela falta. Que é uma falta grosseira. Não vai o jogador dizer que fez sem querer. Também não pareceu, mas pronto, isso é... Mas pronto, ali o auxiliar pode não ver, pode estar tapado. Não, ali o auxiliar levanta a bandeira bem e marca a falta. Mas devia comunicar e dizer, olha, rua. Mas ele marcou falta ao contrário. Ele marcou falta... Marcou a primeira. E a primeira é do Belote. A primeira é do Belote? Se marcou a primeira... Marcou falta a favor do Sporting. Eu por acaso não vi, só vi depois a repetição. Se marcou falta... Ele deu sempre para trás, independentemente daquilo que acontece no lance a seguir. Quer dizer, o vídeo-árbitro sempre para trás... Posso fazer uma pergunta? Marcou a falta do Belote e veio a falta do Belote. Pronto. Falta livre direto, expulsão. Claro. Obviamente. Concordamos? Eu por acaso não vi o jogo. Só vi a primeira parte e depois foi... Era um bom lance para se analisar. Foi um lance e perceber... E depois... Eu também concordo como é que não se vê. Exatamente. Como é que um assistente a 80 centímetros não consegue ver aquilo? E concordo consigo. Se há falta antes e ele apitou e muito bem, se você está a dizer, acredito que sim, se apitou muito bem... Só pode ter sido. Só pode ter sido essa, porque há mais duas faltas. Desculpa, há mais duas faltas. Há do Max, que na minha opinião é essa que o fiscal de linha tem que assinalar, que é o que vê, e o pisão é o vídeo-árbitro. Isso é esclarecedor. Acho que nesse momento era isso que devia acontecer. O árbitro assistente marca a falta do Max, que é cotovelada na nuca do Belotti, possivelmente não vê o resto, mas tem o vídeo-árbitro. Isso aí é que eu não... O vídeo-árbitro tem que chamar. Tantas coisas que se passam que não dá para entender. Não dá para entender. Também concordo consigo. Por isso é que eu digo para o vídeo-árbitro. O que é que o vídeo-árbitro está a fazer? É assim... Na minha opinião, não é? Posso ser errado. Para umas coisas funciona, para outras não funciona. Atenção que eu aqui tenho defendido os árbitros até. Sou eu quem defende mas eu não estou mais os árbitros. Não estou contra si, mas eu aliás, pelo contrário. concordar até tenho grande respeito.
até tenho grande respeito por si. E vocês sabem do que aconteceu no Mesão Frio, no Mursa Mesão Frio. O jogador a protestar do cartão amarelo, e você chegou para mim e disse assim: muito bem, o cartão é vendado. Disse-me logo. Você. Quando as coisas estão corretas, tem que ser. Tem que ser. Do lado da verdade. Tem que ficar do lado da verdade. Senhora, primeiro, grande elogio aqui já da Não, por acaso, foi verdade. Já para aí há 4 épocas. 3 anos. 3 anos. Isso é uma memória fotográfica já grande. Sim, é verdade, aconteceu, foi verdade. Foi real e eu disse que era bem assinalado, ou bem mostrado o cartão. Não seria irónico? Não. Podes pôr, e atenção, e não é porque. Eu até digo mais. Eu não sou fácil também. Eu ando há tantos anos na arbitragem que é assim. Eu vou ser sincero com vocês. Às vezes as pessoas dizem: como é que faço para exigir o jogo? Os beijos, às vezes, os mesmos assistentes perguntam: como é que você faz? Não é faz. O respeito ganha-se. E quem quer ser respeitado tem que respeitar. Os meus pais sempre me ensinaram isto. Não é? Eu, se lhe faltar o respeito a si, é evidente que você tem que me faltar a mim. É lógico, não é? Se eu for educado consigo, você será educado comigo. Sim, respondemos da mesma maneira. Respondemos da mesma maneira. Agora, dizer não, eu por acaso não tenho nada a dizer contra o Sr. Ribeiro. Pelo contrário. Sim. Sim, ainda bem. Mas ainda sobre, desculpa. Ainda sobre o VAR, acha que isto tira um pouco do encanto da modalidade? Tira um pouco da modalidade, porque eu vou dizer porquê. Vocês já devem repararem, e toda a gente se já reparar no jogo de futebol, há de reparar, mesmo que um jogador não esteja fora de jogo, ou que parta do meio campo dele e marca golo, os defesas e os guarda-redes já estão a pedir VAR. Está fora de jogo. E depois, se calhar, não está. Se não repararmos, mesmo os defesas profissionais, que é mesmo assim, ou sofrer, eles às vezes parecem estar mais preocupados em saber do VAR que em saber de marcar os defesas, ou melhor, fazer o trabalho deles. Mas é a realidade. E se não repararmos, ultimamente, isso a mim irrita-me um bocadinho. Porquê? Porque os jogadores marcam o golo, até um golo super limpo e um belo golo. E tem que estar ali à espera. E tem que estar à espera e não sei o quê, às vezes decisões muito demoradas. O vídeo-árbitro, eu nunca fiz vídeo-árbitro, mas não tem logo a imagem, não tem logo a repetição para ver, opá, está, não está, acabou, queres vir ver? A decisão, claro, sempre do árbitro central. Queres vir ver? Mas há decisões que tinham que ser mais rápidas. No protocolo do vídeo-árbitro, a conversa entre eles é sempre curta. É? Correto ou não? Andaram... É sempre curta, não há muita discussão. Se ele achar que... Eu imagino, vou propor as coisas, só perguntar. Se sabe, para ficarmos também esclarecidos com isto também às vezes é importante. E até posso estar aqui a dizer uma asneira e então corrijo. Suponhamos que eu sou o VAR e se achar que o Orlando cometeu um erro, eu só digo, para Orlando e vai ver. Não digo mais nada. E acho que é esse o discurso. Para e vai ver. Para e vai ver. E não há então, aqui discurso, olha, deu um pontapé, não. Vai ver, exatamente. Okay. Mas se você diz, olha, fez isto e é vermelho. É vermelho. Quando é categórico. Quando é categórico. Agora, se tu tens dúvidas, vai ver. No fim, tem que se deixar acabar o lance, porque atualmente, mesmo muitos jogadores, como vocês sabem, as regras estão sempre a mudar, e já disse e torno a dizer, as regras que mudaram mais a nosso favor foi lances de área, lances de área e livres. E bola ao solo. Mas há uma que os prejudica imenso. O quê? É a nota. A nota é preferível assinalar uma coisa que não é, do que não ter assinalado e ser, e o árbitro é castigado na nota. Isso é que devia ser público e as pessoas deviam saber. Porque na dúvida vou apitar sempre. Eu, árbitro, na dúvida, iria apitar sempre. E depois o VAR que decida. Se eu não apitar, sou castigado, porque pode ser. Se eu apitar e for revertido, a pontuação não é assim tão Ribeiro, mas era onde eu queria chegar. Até ao final, eles alteraram para o que o jogador fez e não sei o quê, ser tudo para público, toda a gente ouvir. Então, o resto que sai também. Quando eles falam. Então, agora também posso dar uma opinião e dizer uma opinião. Se sai cá para fora a decisão do árbitro, porque não sai a conversa do árbitro do vídeo? Só sai alguns, não é? Mas o Benfica não se pode queixar disso, votou contra. Já agora, o Benfica votou contra aos áudios do VAR serem públicos. Não. O Benfica agora exige o áudio. Não, já que estamos a falar nesse lance deste jogo, o Benfica exige o áudio quando, na instância própria, votou contra a ser público o áudio. Mas isso é como votar no partido. Certo, Zé. Ribeiro, mas voltando atrás, ali não tem muito o que saber. Há falta antes, falta. Agressão, expulsão, ponto final.
Concordo inteiramente consigo. Concordo inteiramente consigo. Não sei se não era 11, só assim é que talvez ganhassem. 11. O que é mais difícil enquanto árbitro? É lidar com as críticas? O que é mais difícil? Se calhar para muitos é. Se calhar para muitos é. Para mim, felizmente, não. Não porquê? Se calhar também não recebe muitas. Não. Fazendo um bom trabalho. Não, até recebo, mas mais elogios críticas, confesso, tenho esse privilégio. Mas aprendi sempre como fosse do pai. Palavra puxa palavra, eu nunca respondo. Respondi uma vez, na terceira liga em França, a uma senhora portuguesa que falava mal o francês, mas eu entendia bem. E a senhora, filho da, e não sei o quê, e eu, já estou farto de ouvir aquela senhora. Dizer, olha que eu sou português, estou a perceber o que está a dizer. Desculpe, não disse. Para o jogo, chamo, porque tinha delegado, não é? Lá, delegado da federação. Chamei o delegado e disse, olha, aquela senhora ou sai da bancada ou o jogo para aqui. E eu ouço muito depressa um jogador a dizer para o central, Alexandre, é tua mãe, porra. E o gajo vai interromper o jogo e nós estamos tramados. Vamos ter que pagar uma multa do caraças e se não perdemos 3-0. Não sei o quê. E eu a perceber tudo. E eu espero. Lá foram falar com a mulherzinha e tiraram a mulherzinha da bancada. Ou a mulherzinha prometeu que não discutia mais ou não chamava mais nomes, deixaram-na continuar lá. Quando o jogo termina, vamos para o vestiário. Eu ao meio, assistentes do lado, um polícia de cada lado, o observador atrás de mim e o delegado ao meu lado. E tem aqueles túneis que dá acesso para já passou à parte. Aqueles túneis que sabe para nos proteger e não sei. E a senhora é aquela mangueira. E a senhora, não é aquela mangueira, aquele túnel que abre em ferro, fecha tipo portões de chave. Sim. E então eles abrem aquele túnel para a gente ir para o vestiário abrigado das pessoas. E a senhora encosta-se assim nessas grades a olhar para mim. E eu, quando chego ao pé da senhora, vou direito à grade. E o polícia bota a minha mão assim, eu disse, desculpe, com licença. E disse assim, desculpe, quem manda aqui sou eu. O senhor deixa-me só favor. Se quer estar ao meu lado, está ao meu lado. Mas eu ainda me sei defender. E chegou ao pé da senhora e disse, olha, a minha mãe é a mulher mais honrada da minha aldeia. E se você quiser saber, vai perguntar. Agora a senhora já não sei, se não é o que chamou a minha mãe. E ela ficou assim corada, calou-se, não disse mais nada. Entramos para o vestiário. O vestiário era assim no subsolo, tinha janelas para o exterior e a gente ouvia tudo. E de repente ouço um senhor a discutir com uma mulher. E eu, pessoal, calai-vos. E diz o observador, o que é que foi? Eu não estou a entender nada do que o senhor diz, mas entendo eu. E então diz-lhe ele assim, sua tola, para a próxima ficas em casa. Eu não te disse que ele tinha cara de português. Eu não te disse. Não mais para a bola e não sei o quê. E eu disse assim, diz assim ao observador muito depressa, então, o que é que o senhor disse? Eu expliquei ao observador em francês o que é que ele disse, o marido à senhora, por causa de eu lhe chamar a atenção. E diz assim ao observador, muito bem visto da sua parte, pôs a senhora a atenção. A partir daí, cada vez que eu chegava àquele estádio, aquela senhora dava 5, 6 ou 7 metros para me cumprimentar, com todo o respeito do mundo. O que é que acontece ali? Eu não tratei mal a senhora, simplesmente chamei a senhora à razão, porque para mais tinha um filho a jogar. Correto? E é isso que também tenta fazer um pouco com os jogadores, quando há assim alguma situação dentro do campo? Muitas vezes. Antes de penalizar? Muitas vezes. Alertar. Outra coisa que eu também sou a favor, ponto, já não se usa, mas lá até os capitães são chamados à atenção. Como aqui, os capitães são capitães, mas não têm o direito de dizer e falarem, como às vezes, olha, está aqui a abraçadeira. Não têm o direito de falar nem dizer o que lhes querem, porque são capitães e dizem o que lhes apetece. Também não. Eles é que devem dar o exemplo aos colegas. Eles próprios cheiram ao pé dos colegas. Não se apanham muitos jogadores exemplares, treinadores, dirigentes, delegados, apanha-se muita gente. Como na bancada, também se apanha gente com muita cultura, com muita educação. Isso confesso. Olha, agora no meu último jogo, confesso. E não tenho vergonha de o dizer. No fim, toda a gente foi embora. Eu fui convidar aqueles, fui lanchar com eles. E toda a gente me tratou com um carinho enorme. E mais, como ainda disseram aqui há anos, que eu morava ali, moro, aliás, próprio você disse, e com quem era? Com o Ribeiro, por causa do saboroso Mursa. Era o que eu lhe ia perguntar a seguir, não me esqueci da história. Mas pode perguntar, que eu conto-lhe. Depois era na sequência do bar, exatamente. Mas não havia bar. Na altura, os jogadores, e o que foi na altura que nós falamos aqui, foi que o Mursa marcou o gol, não é possível, estava lá, era como árbitro. Eu por acaso não conhecia, mas ia fazer essa pergunta. Houve o gol do Mursa,
os de Mursa comemoraram. A sua era uma senhora assistente da bancada de Medina, no seu assistente nome. Número 2. Assistente número 2. E já foi no programa anterior. Também lhe posso dizer quem era a menina e quem era o menino. Já percebi que tem melhor memória do que eu desse aspecto. Isso garanto-lhe assim. E os jogadores festejaram, a bola veio ao centro. Também não festejaram. E a bola não veio ao centro. Então. Eu vou lhe dizer. Então explica. Então vamos. Sim. Não, nós estamos aqui. Não era o Ribeiro. Não. Era o Nóbrega. Tiago Nóbrega. Até lhe vou dizer como é que foi o caso. Era o Tiago que era jogador, treinador. Treinador, exatamente. O caso foi este: pontapé de baliza. Começou num pontapé de baliza? Atenção, pontapé de baliza. Do Celino, certo? Guarda-redes Celino. Pontapé de baliza. E a bola vai cair no avançado que está fora de jogo. E depois ainda dá outro que está fora de jogo. Ou seja, dois fora de jogo num. Dois fora de jogo num. Mas os relatos da altura foi que... Desculpa, não, mas isso garanto-lhe assim 100%. E aliás, o Sr. Carlos Moreira até estou admirado, que depois no programa falou sobre isso, era o Carlos Moreira, o presidente, era na altura o presidente dos árbitros. O atual vice-presidente da associação. E o Carlos Moreira até falou assim, e admiro-me como é que ele... não, eu não fui verbado, nem fiz gestos nenhuns. Eu simplesmente... Quando o golo, não assinalei golo, como você disse. Não assinalei golo. Fui a correr, não tínhamos comunicação, à assistente e disse-lhe assim, o jogador que recebeu a bola estava fora de jogo. E diz ela assim, estava. E eu que passou a bola também estava. Eu disse, mas não te esqueças que a bola é pontapé de baliza. E ela, mas o outro jogador estava. Eu disse, então fora de jogo. E apitei e pus o braço no ar. não estava o primeiro e estava o segundo. Exato. E apitei e assinalei fora de jogo. E os jogadores ainda estavam a vir. E é bem dizer, os jogadores de Mursa quase não protestou. Foi isso que nos chegou. Pronto, pode ser a percepção. Isso também lhe nós, dizer, quando contamos isto... sabe uma coisa? Às vezes também se vê isto e acontece isto. Pois, não é óbvio. Olha, dou-lhe um exemplo. Eu ontem ia ali na A24 e encontrei um carro a arder. Parei, que é a minha obrigação, fui socorrer o senhor. Estava em serviço, mas não tivesse serviço, faria igual. Exatamente na mesma. E cheguei ao meu quartel e disseram que foi a ambulância que ardeu. Eu disse, quem é que viu a ambulância arder? Está a ver? Eu vi. As pessoas viram um carro a arder claro, e estavam lá duas ambulâncias paradas e já era a ambulância que estava a arder. Mas olha... Só para as pessoas perceberem que o Orlando é bombeiro, portanto... Não, exato. Isso a minha... Mas olha, e falando aqui na questão que os árbitros até deviam falar, e nessa altura se calhar até era pertinente, quando nós falamos no programa sobre eu próprio disse ao Nóbrega. Era pertinente. Como é que ele se chamava o capitão Ribeiro? Ajuda-me, faz favor, que trabalha ali no Hospital de Chaves, não... Vinagal. O Jorginho veio ao pé de mim e disse assim, porquê é que anulaste o golo? Eu disse, para anular o golo, porque o teu colega está fora de jogo. E então porquê é que ela não levantou? Não levantou porque não sabia que estava fora de jogo. Mas então ela não levantou. Não levantou a bandeira. Isso, confesso, que ela não levantou a bandeira. Então, lá está. Então, só levantou a bandeira posteriormente. Pronto, só depois é que levantou a bandeira, certo? E depois eles foram fechar, então. Aparentemente, a bola sai do guarda-redes, o primeiro podia não estar, o segundo não estava, a bola entrou. Certo? Houve ali um compasso de espera, a análise. O Orlando é que se calhar viu o lance que era de outra maneira e foi falar com a assistente, certo? Fui falar com a assistente e ela corrigiu-me e a minha decisão, aliás, eu tomei a decisão logo de seguida. Isso foi instantâneo. Foi uma questão mais técnica do que próprio. Exatamente, não ia eu a validar um golo incorreto. Mas ela também, pronto, nesse caso, não foi bem auxiliado à primeira fase e depois conversado. É uma questão do VAR. Desculpe, mas foi o que eu há bocado disse. Também havia de haver mais formação. Claro, exatamente. Eu posso lhe dizer assim. A formação deles é o jogo. Desculpa, Ribeiro, vou dizer aqui uma coisa. Ainda não há grande tempo de fazer uma Liga de Ouro. Ok, era sub-14, mas não interessa, as leis são iguais. Claro. E há um lançamento lateral e o assistente faz assim com a bandeira. E eu disse assim, olha, não é fora de jogo, é um lançamento. E diz-me assim, mas fui mal lançada. Então mal lançada, sacou de uma bandeira. E sabe o que é que ele fez? Chegou ao vestiário e foi ver ao Google. Como é que se fazia? E eu disse assim, então vias antes do jogo. É ou não é? Mas não sabia. Mas isso devia ser uma regra. Agora ponham-se num lugar, se levantar a bandeira, assinar, ou levantar a bandeira, está a assinar um fora de jogo. Mas isso é até o que Moisés está a dizer. Isto a formação é feita em jogo. Em jogo. Está bem, não é? Em jogo. O que é que custa, por exemplo, um antigo árbitro, digo eu, se calhar tem uns que o fazem, ir e dizer assim, olha, nós vamos fazer um jogo, nós vamos observar, nós vamos vos indicar. Mas não há treinos no
o árbitro. Sim, há treinos. Pronto, há treinos. Que poderiam servir. E podiam servir para tal. Há treinos que eu, por acaso, confesso... Não estou a dizer isto com a parte negativa. Positiva, se calhar, positiva. algumas coisas, porque eles tiram o curso, aquilo é quase muito rápido, e você estava a dizer que ainda há um bocado que havia um tutor. O tutor em Portugal são eles, são vocês. Ribeiro, o que eu estou a dizer é tudo muito rápido. Vocês usaram. O meu curso durou, é fácil, o meu curso durou quase um ano. E aqui? E depois de um ano, acabei o 9 de dezembro de 97 e comecei a arbitrar 16 de dezembro de 97. Até era o último jogo, depois, antes das festas, de Natal, passagem de ano. Ainda começou a arbitrar sem estar legal, porque o árbitro apareceu e depois apitou o jogo. Não, aí foi o meu jogo. Foi o meu jogo de lançamento. A brincar consigo. Não é consigo. Mas aqui é um bocadinho isso. Eles fazem a formação e não é lançados ao fogo. Não são assim. Mas a formação deles passa um bocadinho jogos de formação, primeiro, inicialmente, mas depois, como há poucos árbitros também, são logo lançados aos jogos, Ribeiro, aos jogos maiores. Não havia muitos árbitros. Atualmente, com o novo presidente, a quem eu dou um abraço e está a fazer um excelente trabalho, e garanto a vocês, e vocês um dia vão pensar em mim, garanto a vocês que vai fazer um excelente trabalho, porque ele é preciso, porque ele só tem um ano e tal de está a falar do Arnaldo. Porque para já é um percebe. Ele era observador da Federação, foi árbitro. Sim, claro. Vocês não me levem mal, Ribeiro, vou dizer uma coisa, se calhar vocês vão me criticar. Um árbitro que foi jogador tem mais percepção se o jogador fez falta negligente ou se fez falta. Não vamos criticar, não, porque tem havido vários jogadores agora que ficaram a meio, alguns até jogaram no Campeonato de Portugal, que agora seguiram a carreira de árbitro. O exemplo até dos gêmeos. Dos gêmeos, sim, ainda foram comigo ano passado. E uma boa arbitragem que eles fizeram. Foi um jogo até de sub-14, sub-16. Por acaso, André Gomes de Bursa, que sei qual deles era. muito tempo o Rui Silva, foi jogador. E os irmãos gêmeos chegaram aí comigo. Sérgio Faceira foi jogador, Pedro Faceira foi jogador. No fim da época, um dos irmãos até andou muitos jogos comigo. Muitos mesmo. Se calhar foi. Nem sei se eles voltaram para o Porto, eles voltaram para o Porto ou se estão por aqui, não os ouvi mais. Foi o ano passado também que eu vinha Vamos deles. Mas eu estou só de um, não é? Mas eu estou a favor desses casos e depois não me levem a mal, não vão estar a dizer volta com a Liga Francesa. E depois lá, também na Distrital, um jogador, por exemplo, o Azul Ramid, que veio jogar para a Naval 1º de Maio, na altura, para a 2ª Liga, jogava connosco, treinava connosco. Um jogador, por exemplo, mesmo que jogasse no Campeonato de Portugal ou na 3ª divisão, eu estou a falar de Portugal, mas lá as divisões são outras. Esse jogador, se fosse expulso no jogo, sabe qual era o castigo dele? Ia fazer 2 ou 3 jogos na Distrital a arbitrar. E depois ele dizia, realmente... Era-se fazer como outros, expulsava todos, depois lá. Expulsava todos. Isso é como tudo. Depois é como chegaram a dizer jogadores a mim, olha, agora compreendo-os melhor. Se depois compreendes, é que não é fácil. Claro que não é fácil. Sim. Porque para vocês, jogadores e treinadores, a gente erra sempre. E depois é o que eu digo às vezes a certos jogadores. A ti pareceu-te, mas a mim não pareceu. Eu vi, eu tenho a certeza. Eu não posso ter incertezas. Ou é ou não é. E como é que lida quando se engana? Quando me engana? Se engana. Enganam-me, eu não sou mais que ninguém. Enganam-me. Todos nós erramos. Não, pá, e os quantos raramente se enganam. Todos nós erramos. Tento corrigir da melhor maneira e às vezes as pessoas se aperceberem. Tenta corrigir durante o jogo? Sim, durante o jogo. Há muitos erros que é fácil de corrigir. Às vezes nós a ver jogos de futebol dizemos, olha, o árbitro errou ali e agora ali beneficiou aquele que se desculpar daquele erro. Não podemos entrar por aí, quer dizer, penso eu, nem um erro vai apagar o outro. Nem um erro vai apagar o outro. Eu sou contra aqueles árbitros, não é? Que as pessoas dizem, olha, está a compensar o penalti que não deu. Não é assim. Mas às vezes parece. Lá está. Como nós, com adeptos. Isso é o que as pessoas pensam, é a mentalidade das pessoas, não. Eu se erro, errei sem querer. Sim, claro. Sim, não é? Errei sem querer. A nossa decisão, vocês têm que pensar que a gente tem 2, 3 segundos para tomar uma decisão. Sim. Ou é ou não é. Mesmo que seja errada, tem que ser tomada. Não podemos estar ali a esperar. Se eles na Primeira Liga, os profissionais, erram com o vídeo-árbitro, como é que nós vamos fazer? Também
Exato, também de facto erram muito da Primeira Liga, mas também tem muitas câmaras em cima deles que ali não se escapa nadinha, não é? Evidente. Quer para os jogadores, quer para o árbitro, para toda a gente. Mas também há de reparar, às vezes, eu próprio falo por mim, às vezes a gente diz, era falta, e quando vê 3 ou 4 vezes a repetição, não lhe tocou. Pois, exatamente. E agora como é que nós fazemos dentro do campo? Sem essas tecnologias. Ou se o juiz jura-lhe, olha, quem mais jura mais mente, esquece o jura. Às vezes até pode ter razão, não é? Ou se o juiz, porquê é que fala assim para mim? Espera aí, porquê é que falaste assim para mim? Olha, uma boa pergunta também que eu lhe queria fazer em relação a isso, e já falei, do tipo de linguagem. Que eu também já tive em campo, já tive muitas vezes, já acompanhei vários jogos, e já vi vários tipos de linguagem. Ou seja, vi árbitros em que são muito polidos, digamos assim, a bolear e todo cheio de etiquetas e não sei o que, a bola começa a rolar, transformam-se. Exatamente, o nível de linguagem desce, até eu ouvia coisas que nem sabia que era possível alguém dirigir-se a outros, não dizendo nomes, obviamente. Acha que isso é uma boa política para gerir a equipa? Qual é a forma como você gosta de arbitrar? Qual é esta Como é que é o Orlando em campo? Exatamente. Se calhar eu vou dizer aqui uma coisa e muita gente vai me criticar, mas eu estou com a minha consciência no lugar e como você disse, tenho muita memória. Mursa, serva. Carlos Borges, porquê é que foi expulso? Você, não sei. Baleura, expulsa-me este gajo. Pá, isso não se diz. Ficou na memória. Há quanto tempo? Mas a mim fica tudo. Já vai os aninhos. Há uns aninhos. Verdade ou não foi que até o Carlos Borges depois me veio cumprimentar no fim e disse? Está-se a referir ao diretor do Bursa? Sei eu. Não, já era treinador. Mas está-se a referir ao diretor do Bursa? Sim, o Carlos Borges. Fez bem expulsá-lo, podia ter adiado. Está não, mas pronto, eu vou dizer, o assistente não tinha que ter essa linguagem. Desculpai-me, Ribeira, expulsa-me este gajo. O dirigente, o jogador, o delegado, o presidente, o não sei o quê, aconteceu isto. Acabou-se. E a gente toma a decisão. Depois, eu tomo a minha decisão. Vejo o meu parecer. Ou é ou não é. Sim. Para já, eu digo uma coisa. Eu não faço 30 ou 40 metros. Aliás, já falei isso com o Sr. Presidente e continuo a dizer. E para mim, há de persistir sempre na minha cabeça. Eu não faço 30 ou 40 metros para ir a um banco. Esqueci a lei dos amarelos para os dirigentes. Para ir a um banco vale um amarelo. Eu, se for a um banco, é para alguém ir embora. Brava ou mentira, Ribeiro? O que é que eu vos digo antes do jogo? Claro, mas eu acho que o pior não é isso, nem é a questão da linguagem. Eu acho que é o critério adotado dentro. Também. Eu acho que isso é pior. Também. Eu sei que os lances não são todos iguais no futebol, mas em lances similares, terem... Usarem critérios diferentes. Não estou a falar especificamente para si, estou a falar no geral. Não, eu estou bem consciente iguais ou similares, decisões diferentes. E isso é que o critério é sempre do árbitro, claro que sim. Eu acho que há duas questões que o árbitro tem que ser forte. É na ação disciplinar e na questão técnica. O mais importante. E às vezes, aquela 18ª não é utilizada por nenhum dos agentes de futebol. Atenção, estou a incluir todos. Jogadores, árbitros, dirigentes, treinadores, que é o bom senso. E às vezes essa não vem cá para fora, de parte a parte, muitas vezes da maneira como alguns árbitros apitam e que eu, perante as mesmas, ou duas situações praticamente iguais, vejo duas decisões diferentes. E isso é aquilo que acho que incomoda mais. Não estou a fazer essa crítica, nem me lembro de nenhuma situação igual ou parecida que tenha tomado em algum jogo comigo. Mas é isso onde eu me refiro. A todos, não é só aqui. E porquê? Há alturas em que nós estamos, todos nós, a ver o óbvio e só ele é que decide precisamente ao contrário. E às vezes até poderá, e não só. Quando nos toca a nós, pensamos mais às vezes com o coração que com a razão. Neste caso estamos aqui sentados, não está a haver jogo nenhum, e falamos de maneira diferente. E é isso que eu digo, é a questão do critério perante situações iguais. E aí acho que é a grande diferença em alguns árbitros. Em alguns árbitros, também concordo. Eu sou pugilista, ou como vocês quiserem entender, de às vezes um bom diálogo com o jogador, ou melhor, uma boa repreensão é tão boa ou melhor que um cartão. E eu às vezes consigo gerir isso assim. Porquê? Porque tu vais um jogador por uma faltita de nada, dás-lhe o amarelo. E assim faz uma falta para amarelo. E tu vais fazer o quê? Vais deixar o cartão no bolso? Não. Claro. Isso para mim não conta. Mas uma boa repreensão, se o jogador continuar e persistir
no mesmo sistema, no sistema dele, ou na maneira dele jogar ou protestar. Olha, mas o Orlando falou-se precisamente naquilo que eu me estava a referir. Imagina que na primeira falta, só fala, e porque quer falar com ele para segurar o jogo. E a seguir, a mesma falta na equipa adversária, o jogador leva amarelo. É isso aí. Não estou a dizer que já o fez ou que... Sim, eu compreendo. É isso, é essa a questão. Não, mas eu falo com um, também falo com o outro. Exatamente. Isso e é esse o critério. O que é um bom árbitro? Que características é que tem que ter? Características como a nível de pulsação... Um árbitro, o que é que precisa para ser um nível bom de árbitro? estrutura, um bom árbitro é um árbitro que esteja dentro das leis, não é aquele árbitro, porque você, por exemplo, repara, às vezes há jogadores que até protestam e se calhar não sabem as leis. Ainda não há grande tempo que me aconteceu formar uma barreira para bater um livre e o jogador disse, Sr. Juiz, tão longe, e eu disse assim, então desculpa lá, quanta distância tem que estar à bola da barreira? E diz, eu não sei porque estás a protestar. Olha, boa, está a protestar por E depois ele vira-se para mim e diz assim, olha, já agora diga-me quanto é. Eu disse assim, estás a ver e estás a protestar uma coisa que não sabes. Mas isso eu concordo, e até há presidentes que não sabem o tempo de jogo das equipas de formação. Isso é verdade. Isso. Já vi muita gente até protestar por isso. Eu não estou sempre contra a questão da arbitragem. Do lado de cá também há muitos erros. Aquilo que eu falava, eu volto a bater. Tem que ter para ver com o critério. E esse é o critério eu não posso medir de árbitro para árbitro. Agora, há obviamente que nós, sabe, quem vai apitar é o Orlando Valor. Epá, podemos falar mais um bocadinho. Quem é que vai apitar? Como dizem, o André Santos. Epá, vamos jogar com o André Santos. Epá, cuidado que se ele hoje vier bem disposto, é amarelo para toda a gente. André, um abraço. Não sei se é ele que vai apitar a final da taça. O árbitro não sei, também não sei. Também não sei, ainda não sei a nomeação. Eu até falei nisso porque eu estou à vontade com o André, quem sou amigo e por isso é que eu falei no caso do André. Não, por exemplo, há outro árbitro. Também posso dizer, é frustração que eu levo à arbitragem de Portugal. Nunca apitar uma final, nem sequer de juvenis, nem quarto árbitro, nem nada. Mas isso não importa. Mas ainda não sei a nomeação. Não sei, nem me importa, Ribeiro. Isso a mim não me importa. Também não é do caso. Não. Uma menina. Também não sonho com isso. Para mais vou estar a trabalhar, por isso esquece. Orlando, naquelas reuniões que fazem antes do apito inicial, não é, com os capitães, para escolher quem é que começa, quem é que... Sim. O que é que costuma dizer aos jogadores? Eu costumo dizer sempre a mesma coisa e todos os capitães sabem. A minha medalha, a minha moeda, de um lado diz respeito, do outro diz fair play. Eu viro para eles e digo assim, fair play ou respeito, as duas coisas, mas só pode escolher uma. Mas eu quero as duas dentro do campo. E ponto final. Você perguntou como é um bom árbitro. Para mim um bom árbitro é ter pulsação e às vezes também é muito importante, porque às vezes mesmo num apito, a gente mantém respeito, impõe respeito. Porque se você, um árbitro, se apita e o apito nem soube, diz o que é que apitou? Foi alguém na bancada. Olha, foi um grilo ali fora. Mas é a realidade. Olha, nem eu vi que apitou. Tem que ser forte. Não, mas o apito tem que ser um apito, como dizia um observador em França, que nunca vou esquecer, tem que ser um forte apito seco e que eles ouçam. E isso é o mais importante. E ter aquela pulsação, não se deixarem influenciar e nem deixarem, como é que se diz, intimidar para os jogadores. Intimidar. Para mim, isso é um bom árbitro. Temos aqui um comentário só, nas redes sociais do Pedro Bravo, que está a perguntar para si qual é que é o melhor árbitro na Associação de Futebol Vila Real. Na divisão. O melhor árbitro? Sim. Orlando Valor. A seguir é esse. A seguir é esse. São todos bons. São todos bons. Não há assim ninguém... Só temos um candidato que eu saiba, que é o André Isento, mas são todos bons. Por acaso está uma associação bem servida a nível de colegas. Eu até disse que era o melhor, mas se calhar até sou o pior. Por isso é que arrumei as botas. E que impacto é que isto de ser árbitro tem tido na sua vida a nível pessoal? Por acaso a família compreende e apoiou-me sempre. Os meus falecidos pais já cá não estão. A minha mãe foi ver um jogo meu, coitadinha, nunca mais foi, infelizmente, porque foi decisão dela. O meu pai era como chateava-se muito, não é? Não, como ela disse, lá que te chamei nomes a ti, ainda estou calada. Agora a mim, não tem nada a ver com isso, não é? O meu papá, coitadinho, que me está a ouvir, metia-se no cantinho dele, não respondia a ninguém.
Senti orgulho por me ver ali. Depois, às vezes, no fim, ele vinha ter comigo para irmos embora no carro juntos. E as pessoas ficavam-se a olhar para ele, tipo, afinal, deve ser familiar. É família. Isso aconteceu. Nem se percebia, Nem se percebia acontecer. Mas porquê? Porque ele estava ali na bancada e não se metia com ninguém. Não respondia a ninguém. E era o que ele me dizia e continua a dizer. Palavra puxa palavra. Eu já tive muitos assistentes, calou o bico, não responde. E acabou-se, ponto final. Olha, ainda aconteceu há 2 anos. Sabroso Fontelas. Não, já foi a época transata. Entrou para a segunda parte. Filho da... Estás com uma bobedeira. E o Genier, que me conhece bem, de Vila Pouca. Olha, queres que identifique o senhor? Olha, vais perder tempo a identificar o senhor, vais ter que o tirar da bancada e depois vais ter que fazer relatório. Eu vou ter que fazer relatório, esquece. Ao fim de 5 minutos não vimos mais o homem. Está a ver? Essa é a diferença. Só o falar, às vezes vê-lo a falar com a polícia. Porque ele diz assim, como me disse uma vez um observador em França, porque ele diz assim, eu estou a falar para quem? Para um boneco. Que é mesmo assim. Porque é assim, se você falar para mim e eu ignorar, o que é que você vai fazer? Não vai continuar a falar. É lógico, não é? Eu às vezes tenho jogadores que passam por mim e dizem assim, falei para si, você ignorou-me. Ignorei-me. É porque não era importante. Você brinca com eles, às vezes? Também brinco muito. Já percebi que tem um tom mais brincalhão. Brinco é assim, dentro do campo sou o árbitro. Ou acabar o jogo, sou colega deles. Eles sabem, todos eles sabem. Todos eles sabem. Na Associação de Vila Real, todos eles me conhecem. Não há um que não conheça. Uns menos, outros Aliás, mais. temos aqui alguns comentários já a dizerem força, máquina, sempre na linha da frente, bom profissional. Eu posso dizer, tive um ex-colega bombeiro que expulsei-o, tinha pai de 12, 13 anos, se calhar nem ele sonhava ser bombeiro. Expulsei-o em Vila Pouca. E ele sabe ainda, falou agora no domingo. E um dia disse-me assim na parada do quartel em Vila Pouca. Diz assim uma colega que jogava futsal feminino nacional e diz ela assim, então vais parar ou não? E eu disse assim, pelo menos estou com essa ideia. E diz assim, este ainda vai apitar de muletas. E no sábado, no fim do jogo, veio-me dar um abraço e disse assim, Orlando, agora é sério. Eu disse, claro, Carlos, agora é sério. E disse assim, pronto, boa sorte. Vou ter pena de ti. E eu disse, porquê, Carlos? Porque és diferente dos outros. Porque às vezes é o que eu digo. Não é porque um jogador ou fez isto ou fez aquilo, ou porque um jogador foi mais agressivo a falar, ou porque um jogador foi mais faltoso. Não é por isso que nós devemos tratar diferente dos outros. Claro, sim. Quer dizer, por regra, devia ser assim. Mas já deveria ser assim. Concorda comigo que também colegas a arbitrar que realmente têm ali um déficit muito grande até no tratamento de jogadores. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não vou apreciar os colegas porque nunca tenho tido tempo. Okay. Porque a partir de agora é que vai começar agora vai ter mais tempo. Agora vai ser um crítico agora bancada, vai para o observador. Já tenho o curso. Mas não esquece. Passo. Não esquece. Será o próximo passo. Não consegui. Não. Eu queria perguntar também... Quero me dedicar mais à família, quero me dedicar mais a mim, quero me dedicar mais a ti. Esta decisão foi ponderada durante algum tempo ou acabou por... Foi ponderada em 8 ponderada em 8 dias. Essa 8 Fui a França a passar a Páscoa, tenho lá família e pronto. E acabou por decidir. Até porque no âmbito do reggae isto acontece praticamente até no final da época, ainda não estamos... Essa época já terminou. Não, mas estou a dizer, antes do final da época vai-se ouvindo as notícias que o árbitro pode deixar a avisar. Eu para ser sincero, já cavei há 2 anos. E depois, disse-me assim, 50 anos, 25 anos de arbitragem, é um número redondo. Por acaso vou confessar, a minha esposa disse-me assim, fazes mal, vai-te fazer falta. Eu disse assim, porra, caraças, então estás-me sempre a dizer e agora? Eu disse assim, pronto, siga. Depois... mais ou menos maltratado. Depois, ano passado, ponderei acabar. O senhor Arnaldo mandou-me uma mensagem ao telefone, já não lembro, e disse assim, vais à BPA Cup? Eu disse, claro que vou, disse que estou em Portugal. É o meu conselho, sempre a fiz. E tenho todo o enorme prazer de fazê-lo. Então temos que falar. Tivemos uma conversa. Eu disse, ao menos mais um ano contas comigo. Eu acho que vai haver mais uma conversa. Não vai, a Ribeiro não vai. Isso garanto eu que não vai. Pode haver, sou a pessoa de ideias fixas. A conversa até pode existir. Sim, a conversa não digo que não possa existir. Mas não, porque também tem muitos árbitros, ou muitos árbitros formados,
há outro curso em andamento e acho bem que apostem, porque nós precisamos de juventude. Só que depois é o que eu digo, não é, por exemplo, os jovens terem feito 3, 4 meses que era o fim da época, para o ano, tchau. Há muitos. Que acaba? Então não há. Eu já vi árbitros, isso vai ser um árbitro. Eu, vamos ver. Chegava-se no fim da época, onde está fulano? Já não quero vir mais. E agora também, além do futebol feminino, também temos muitas mulheres a ingressarem na carreira de arbitragem. E acho bem, acho que as mulheres têm o direito mais que os homens, assim na arbitragem como em tudo. E daquilo que já... Quem é que as mulheres são menos que os homens? Nada. Não são mais nada. As mulheres exatamente trabalham, mas acho que as mulheres têm o mesmo direito ou mais que os homens. Mas nota, por exemplo, que às vezes aqueles insultos que há, que são assim, sim, que as pessoas têm mais calma quando são mulheres, ou ainda é pior? Daquilo que tem... Não tenho grande experiência, até que eu, mulheres, até me mandaram uma menina este fim de semana. A única coisa que eu vi que estava mal acompanhado, mas isso também pode ser por outras palavras. É lógico, não é? Não podemos também levar isso a mal. Poderiam até, dizendo estas palavras, podiam estar a elogiar a miúda. Claro. Que digo já e confesso, conheço os familiares e já disse e torno a dizer, é uma miúda que tem futuro. Mas claro, não se podem perder. Que é mesmo assim. Claro, é que a arbitragem, vocês sabem bem, tão bem ou melhor que eu, requer muito tempo. Eu, por acaso, nunca venho ao centro de treinos da Vila Real porque fica muito distante. Se eles ainda fizessem, por exemplo, no centro do distrito, ainda era mais fácil assim. Ainda era mais fácil. Ficava a meio para todos. Exato, é meio para todos. É meio para todos. Mas não, Vila Real, Vila Real, Vila Real. Por exemplo, eu neste ano era para não vir às provas, no início da época, disse vou na segunda área. Mas depois, quando saiu e sem Vila Pouca, não vou agora falhar que é aqui a 15 km de casa e depois ir a Vila Real. À noite. É complicado. As pessoas também têm que... Nós não somos profissionais. É que requer muito tempo, requer, acima de tudo, descanso. Muita gente não pensa nisso. Não se esqueçam... Vocês fazem muitos quilómetros. E vocês sabem, nós fazemos muitos quilómetros. E não se esqueçam que o descanso tem tudo a ver. A concentração é outra. Nós falamos muito disso. Aliás, o Zé diz isso muitas vezes, que o jogo domingo à tarde é o pior jogo para o árbitro, porque já fez uma série de jogos de jogos até chegar lá. Ou seja, já vai muito mais... Alguns. Sim. Muito mais cansado e essa concentração também... E às vezes no mesmo dia é que eles fazem as camadas jovens, não é? Fazem dois palavras. Eu, por acaso, confesso, a minha maior dificuldade aqui foi os sintéticos. Não se esqueçam os sintéticos para os músculos são muito perigosos. Aliás, eu em França, para apanhar um sintético, apanhei uma vez uma segunda liga francesa, um sintético, se calhar, numa época. É tudo relevado. É tudo relevado. Mas há mais água, se calhar. Sim, há mais água, mas sabeis que os sintéticos são mais duros. E depois ainda há sintéticos em bom estado, mas há outros sintéticos quando é só borracha, que a gente até pisa e parece que até Qual é o pior campo aqui da nossa associação? Qual é o quê? O pior campo. O pior campo. O pior atualmente este ano era o Vidago e o Mursa. Vidago e Mursa. Eram os mais antigos. Os mais antigos. Então, aliás, eu até disse ao Borges, no Mursa, que eu já não me recordo. Até disse ao Mursa Bembres. Até disse ao... Ele disse, nós já falamos para o fim da época. E aliás, até digo e torno a dizer, não tenho vergonha nenhuma de dizer. Para mim, e se chamarmos quase todos os assistentes que foram lá comigo, eu disse, é um bom campo para fazer uma final. Uma bela bancada, por exemplo. Sim. Tem que ter bons acessos, bons vestiários. Verdade. Faltava a luz também. Mas não penso que estou a dizer por estás aqui. Eu já falei a muitos assistentes. Era um bom terreno, um bom campo, para fazer, por exemplo, uma bela bancada, que há campos que não têm. Sim, faltam essas condições que estava aí a dizer. Olha, por exemplo, Vila Pouca. Porquê é que Vila Pouca recebe muito? Tem umas condições excelentes. Vila Pouca tem umas condições. Só foi mal projetado, foi vestiários, campo. Fica longe. Muito desequilibrado. Fica longe, depois um sai por aqui, outro sai por ali, ou tem que se ir buscar os jogadores a não sei quantos metros fazer chamada para depois juntar e entrar. O resto das instalações tem ali, tem muitas instalações. Em termos daquilo que está central, depois para o próprio jogo, às vezes. Mas é um campo de inverno, é frio, então é fresquinho. Mas é um campo, pronto, a bancada está para o norte, está a cobrir o temporal, mas é um campo com todas as condições para receber.
qualquer coisa, qualquer jogo, exatamente. Falou, José, sim. diga. Pode concluir. Não, já. Falou aí dos árbitros mais jovens. Que conselhos é que daria a quem está agora a começar nesta carreira? Eu daria, e torno a dar, a muitos digo-lhes pessoalmente, eles sabem, só que isto é assim. Atualmente, vocês não me levem a mal, é assim, atualmente acho que muita juventude quer chegar lá depressa. E para chegar ao sucesso não se chega de elevador. Tem que se escalar de grau a degrau. Eu só hoje tenho a experiência que tenho. E o currículo que tenho, ando lá há 27 anos, não só há 27 meses. E depois, ao contrário que se eu notícia agora, que eu que voltei para Portugal para continuar. Não, mentira. Eu acabei a carreira com 42 anos. Na Liga 3, C3 em França. E até acabei em dezembro. E fui à Liga e disseram-me assim, a época está concluída porque você devia fazer 16 jogos no mínimo, mas já tem 20 jogos. Por isso vai embora com a época concluída. E quando cheguei aqui, fui a Vila Pouca levantar dinheiro e encontrei o Carlos Soares, que na altura era o coordenador técnico da associação. Ele é Vila Pouca de Guiar. E diz-me assim, as férias são cumpridas. Já estávamos em março. Eu disse assim, não. Já estou cá de vez. E diz assim, arbitragem, esquece, arrumei as voltas. Ainda fazias aqui um pezinho na associação. Tu é que és maluco, nem nunca pensei nisso. Diz-me assim, dá-me o teu número de telefone. Dei-lhe o número de telefone. À noite estava, na altura, o presidente António Reis a telefonar. E olha, e foi até agora. O António Reis, o professor António Reis. Também nunca mais o considerei. E em termos de remuneração? Vale a pena? Para a França. Já agora? É curta, mas nós estamos em Portugal. Ele está a perguntar em diferença com a França. A diferença? Sim, isso não tem nada a ver. Não deve ser curta, para não. Em termos de não tem nada a ver. remuneração? Não tem nada a ver. São relevados. São relevados. Eu recebia lá, por exemplo, mais por 1 km que aqui por 4 ou 5, não é? Mas pronto, isso não vou estar cá. Isso temos que ver também. O ordenado mínimo lá não é o mesmo daqui. Depois aqui, se calhar, quem trabalha, o Estado tira-lhe. Quem não trabalha, ganha tanto ou mais que nós que não fazem nada. Eu pago o IRS do futebol. Em França nunca paguei, por exemplo. Acham isso justo? Não acham. Porque isso não é a minha vida profissional. Eu não acho. Mas pronto, é o país que temos, nós não mandamos. Nós cumprimos ordens, como diz a história. Pronto. É mais pelo gosto que provavelmente para o rendimento, não é? Posso dizer que sim, é mais por a paixão que mesmo pelo rendimento. Se fosse por rendimento, nunca ia para o casa. Ficava em casa na cama. Mas é a realidade. Conta-me, não sei se posso continuar. Podes fazer, tenho aqui mais uma ou duas perguntinhas, mas podes fazer. Conte-nos lá uma história, já que temos curiosamente, você junta a questão dos árbitros e um bombeiro, nunca houve aí, conte-nos lá situações que se tenham caricatas ao longo desses tempos. Não, por acaso... Já teve que socorrer alguém? Até digo pelo contrário, sim, já socorri, ainda não há grande tempo, 3 semanas, Vila Perdizes, Sabrosa, e o jogador cai no chão, peço assistência e olho para o dedo, só tu não mexas. Ok, tens o dedo partido. Mas você é maluco. Chegam lá os dois DAEs e dizem assim, tira a mão só, para aí. E dizem assim, sou DAE. Olho também. E eu disse assim, arranje-me compressas, se faz favor. E isolei o dedo ao senhor, chama a ambulância. E assim disseram-me assim, a mãe levou para o hospital. Segundo me disseram, chegaram ao hospital, quem é que fez isto ao dedo? Diz assim Foi o árbitro. Não, diz assim o enfermeiro lá no hospital, sabes? Quem é que fez isto ao dedo? Foi o árbitro. Ele só podia ser o Baleira. Conheceu logo, não é? Pronto, e lá está o que eu digo. Mas não, como eu vou dizer, socorrer, não. Claro, o socorrer, quando é uma coisa grave, é lógico. Claro. Socorre-se toda a gente. Claro. Que eu até sou a favor que todos os árbitros deviam ter o mínimo. Primeiros socorros. Primeiros socorros. É um curso agora. Não sei, isto é uma ideia minha, se calhar até posso estar errado. E mesmo os próprios clubes deviam ter alguma formação nesse sentido. Mas atualmente já obrigam a ter, não é, Ribeiro? Ajuda-me. Sim, obrigam a ter, mesmo pavilhões, ter um DAE, um esfoliador e terem alguém especializado nisso. Nisso já evoluiu muito. Agora com a certificação. Já evolui muito. E depois, por acaso, já apanhei muitos. Eles pedem a bombeiros ou remuneram ou fazem isso, depois a mim não me importa, mas apanha-se muita gente a nível de bombeiros, por exemplo, vão fazer esse serviço e acho bem.
Acho bem também. Olha, por exemplo, ainda agora no Sabroso, eu apanho este ano no Sabroso. Antigamente apanhava um antigo comandante meu de Vila Pouca e atualmente apanhava um antigo. Agora, atualmente, apanhava um colega que é bombeiro e uma excelente pessoa e ajuda e vai e faz e acho bem. E nisso eu já acho uma boa ideia. Não é? Se os clubes não têm informação, pedem alguém que tenha. Tenho, faço. Claro. E Eu acho que em todos os jogos, principalmente nos miúdos da formação, devia estar sempre uma corporação. uma corporação E não só. Pode não haver para toda a gente. Eu percebo isso. Às vezes no conhecimento também não existe. não existe. Às vezes também há dificuldade nisso. Mas eu acho que era tão ou mais importante os bombeiros presentes como as forças de segurança. Era tanto ou mais, exatamente. Tanto ou mais, principalmente os miúdos. Sabes que os miúdos são mais frágeis. E eu vou dizer isto em relação aos bombeiros, e acho que também tem que ser os clubes a pedir, e nós em Mursa fazíamos isso. E o comandante o Inácio, para quem mandou um abraço também, sempre que a gente solicitava, isso acontecia. Os bombeiros têm um piquê que estão no quartel. Se a gente avisar com antecedência que há um jogo, eles, em vez podem, e já aconteceu, estar lá a Por equipa, os CBs, só se tiver que sair, vão embora. Mas às vezes estavam presentes no jogo. Estão presentes no jogo. Há um clube na Distrital que tem sempre 2 bombeiros, e, que é o Fontelas. E garanto-lhes a vocês 100%, da maneira que eu conheço os bombeiros todos da Distrital, garanto-eu por livre vontade e por orgulho que todas as corporações ou todas as vilas que têm equipas, se fosse uma corporação, olha, vocês deixam-me lá 2 homens fazer prevenção, eu tenho a certeza que nenhum comandante ou presidente que negasse. Tenho a certeza, 100%. Isso é verdade, e muito está acontecendo. Vila Pouca, Chaves, Vidago, Pedras em Vila Pouca, tenho a certeza, Vila Real, Fontelas, como disse, tem lá sempre 2 homens a fazer. E já agora, não é só bater o Mursa, às vezes bate, os bombeiros, a direção do Mursa Sport Clube, nenhum bombeiro paga para ver os jogos. Okay? Tem livre trânsito. Às vezes os bombeiros aparecem e estão presentes, vão fardados, são pessoas amigas que eu tenho estima e consideração, e vão ver os jogos, e sempre que vão fardados não pagam. Também dos campos que eu mais gostava de ir ver, porque chegava lá, via muitos colegas na bancada. E uma vez o engenheiro chegou a pé de mim e disse-me assim: vá ali acima que o senhor quer falar consigo. E diz assim o outro engenheiro, muito depressa: quer que eu vá consigo? Eu disse assim: não, porque deve ser bombeiro, certeza, era o César. Eu cheguei cá assim, e eles: passa lá tomar um café. E pronto. E por nós, é um privilégio, acaba por ser um orgulho. Há em vários, a Régua, por exemplo, mesmo na Distrital, também tem sempre. O Sport Clube da Régua também, nesse aspecto, Vila Real também tem sempre. Mas Fontelas é verdade também. A nível de segurança para socorrer, Fontelas, não houve um jogo que eu não fizesse em Fontelas que não tivessem lá uma equipa para socorrer. Isso é verdade. Um abraço a Fontelas. E se vimos a classificação, o último classificado. Não tem nada a ver com. Às vezes o último é o primeiro. É sempre o primeiro. Às vezes o último é o primeiro. Aí é de certeza. Eles, por serem últimos, não são piores que os outros. Não, o último. Porque eu vou explicar um bocado. Às vezes um rico é pior que um pobre. Expliquemos já para aí 20 casos. E o pobre tem todas as suas vantagens. Porque é mais humilde, é mais educado. E reconhece. E aqui no Fontelas, atenção, que é um clube de todos, aliás, de todos, mesmo estes não espelham, acho eu, a meu entender, a tabela classificativa. Eu estava a dizer que era o último, em termos curiosos, porque ficou lanterna vermelha do campeonato, mas não espelha nada aquilo o que tem demonstrado, quer os jogadores, quer o longo do campeonato. Passos, a segunda jornada, quarta-feira, em setembro, já não. Em setembro, quando houve aquele caricato dos incêndios, aquele temporal, fui lá fazê-lo. Pensamos que até não ia haver jogo, porque houve corrente e não sei cortada, árvores no chão, não sei o quê. E eu cheguei do trabalho, até agradeço à minha corporação, disse assim: eu tenho que estar em tal sítio, assim em Valpassos. Liguei ao meu adjunto e disse-lhe assim: traz as pessoas até ao quartel, alguém te vai levar a casa. Eu cheguei ao quartel, deixei a ambulância, alguém foi levar os utentes a casa, não ficaram na ambulância. Que isso tiveram muito cuidado, e eu entrei para o quartel, tirei a minha ferdinha, vesti o meu fato de treino, pênis nos sacos, fui para Valpassos. Sempre a correr. Vocês estão a ver. Eu ainda às 7 horas cheguei. Eu ia perguntar essa questão dos incêndios para um árbitro, também bombeiro, também tem essa vertente dos incêndios. Como é que faz a gestão? Não sei se faz isso. Como é que você quer dizer a gestão? A gestão, não faz. A gestão, eu nos incêndios estou pouco. Quando faço falta, portanto, inauguração. É mais no verão, não é? É mais no verão. Depois dos incêndios, põe a disponibilidade quem quer ir, não é?
Ok. Pensei que Sim, não. Mas claro, evidente que se precisarem e se chamarem, ainda agora estava a arrancar para aqui, eles recebiam uma chamada para o fim de semana. Eu lá estarei. É segurar, sim. Até porque há mais incêndios agora, por regra, em setembro, outubro, não é? Já estamos a época da o problema também às vezes as pessoas pensam que um bombeiro só apaga incêndios, mas um bombeiro não apaga só incêndios. Está cá a apagar o bombeiro vai buscar um gato acima da árvore, porque a vizinha lá, o bombeiro vai abrir uma porta, é verdade. Sim. É verdade, sim. O bombeiro vai salvar um cavalo, o bombeiro vai... Estou-me a rir, mas é verdade. É verdade. Estou-me a rir, essas analogias está a fazer. Estamos a imaginar, não é? Não, é que às vezes as pessoas não têm noção do que se passa lá dentro. Eu às vezes digo-me assim, eu não aguentava, por exemplo, ser comandante de uma corporação de bombeiros. Tanta coisa para gerir. Para gerir. Coitados, eles às vezes, eu acho que nem conseguia atender o telefone. Alguns é complicado. Então não. Orlando, tem algum árbitro que seja uma referência para si? Algum árbitro de referência? Aqui em Portugal? Em não. Portugal, no mundo? Não. Não há assim nenhum que... A minha referência sou eu mesmo. Não é nada, nunca entrei por aí. Sim, tive um árbitro... Pode tirar umas coisas do tive um árbitro, vocês têm estado de acordo comigo, o Colina, vocês lembram-se bem, bastava olhar para o jogador e ele já não sabia onde é que se os olhos parecia que lhe saltavam. Mas também os jogadores eram outros, não é? Lembra? Há um vídeo aí a circular na internet que aquilo é... Desculpa, há uma coisa. Os jogadores também eram outros. Mas ele também tinha a maneira dele de gerir os jogos. Exatamente. Eu dou-lhe um exemplo. Há 2 anos o Villarreal Régua deu no canal 11 em Vila Pouca e o senhor árbitro, não vou citar o nome, veio ao banco dar um amarelo. E um dos meus assistentes que andou comigo, que este ano anda no Nacional e já andou ano passado, virou-se para mim e diz assim, virou-se logo para trás e disse, Valor, era para ti, tipo, não vinhas. Porque é o que eu digo, às vezes... Há maneiras diferentes de gerir. Exatamente. Há maneiras diferentes de gerir. Porque às vezes a gente dar um cartão amarelo a um jogador, que eu confesso, dou mais cartões amarelos pelos protestos que pelas faltas. A falta se é para amarelo é amarelo. Olha, ainda me aconteceu aqui... Às vezes até fazem uma falta que não é para amarelo, mas protestam. Evidente. Ainda aconteceu aqui faz a minha 15 dias, Vila Pouca Comira. 8-1. Pelo amor de Deus, então, mas brincamos o quê? Um lançamento, para mim, que era, vira-se para o assistente, caralho, mas, não, o pi. Pomba, porra, é ou não é? Claro. Evidente. Bem mostrado, não é? Então, mas, e para mais um lançamento, mesmo que ele tivesse a razão, não tem o direito de abordar o assistente, ou seja, quem for, daquela maneira. Exatamente. É ou não é? Concordo consigo, plenamente. Porque a educação cabe em todo lado. Eu vi o jogo. Viste? Depois tu foste ver o teu menino. Mas pronto, mas eu não é. Não, também se conhecem todos, não é? É quem? As pessoas, os treinadores, os árbitros. Eu posso... Acaba o jogo os jogadores. Eu posso dizer que eu não sei, vocês já bocado falaram bombeiro, eu acho que até acaba por ser um privilégio, porque as pessoas, não digo, mas ao que vejo, até sou mais acarinhado que criticado. De arbitragem? Sim, na arbitragem. Sim. É bom sentir isso. Quer dizer, nós vemos, é assim, todos nós acho que fazemos aquele papel, vemos ali o árbitro, não é? E vemos e percebemos a bancada ao nosso lado. Quando não é? Dependendo do sítio onde nós estamos, há árbitros que não são muito bem tratados, não é? Acredito que o feedback para o campo, quem percebe que se consegue ouvir, mas algum chega lá, mas já, quer dizer... Acredito que não seja para todos, mas já não é a primeira vez que me acontece a equipa visitante ter perdido ou ganhado, isso depois não vou estar a lembrar-me do resultado, e chegar cá fora, já me aconteceu mais de uma vez, estarem a lanchar, olha o seu juiz, lancha aqui connosco, como aqui uma sandezinha, obrigado, tenho que ir embora. Acaba por ser é um carinho, é um sinal de respeito. Muito bem, eu tenho aqui uma última pergunta, não sei se tem mais alguma coisa para... Eu queria mais uma, eu só queria então a história mais caricata que teve no futebol, agora só para, é a última. A história mais caricata que envolvesse jogadores, que envolvesse, não teve nenhuma situação caricata que nos possa contar. Já faz uns aninhos. Já conhece uma memória tão boa. Não, já faz uns aninhos. Já tenho que reverter a 2001. Terceira divisão em França. Já são uns aninhos. O jogo começa e aqueles 2 jogadores e colegas, amigos, puxar-se um outro em simultâneo. E eu, apito, chamei-os, olha, vós... Estás aqui para jogar bola ou estás aqui para brincar?
Se for para jogar Ou para boxe, o isso para um boxe, ringue. qualquer coisa. Se o juiz, tem razão. Vira costas, outra vez. Paguei o jogo amarelo. Torna a virar costas. Expulsão. Continua. Expulsão para os dois. Estávamos com quantos minutos? Pai, 4 minutos. Dão para o vestiário os dois abraçados. Eu disse assim, a sério. E depois viram no filme ao pé de mim e dizem assim, desculpa. Eu disse assim, as culpas não se pedem, evitam-se. E dizer assim, nós fomos parvos demais. Eu disse, claro que vocês foram, vocês não queriam jogar a bola. Para isso diziam ao treinador para não expor. Era mais fácil. Exatamente o que eu disse. Para isso diziam, mister, olha, Sempre prejudicaram a equipa. olha, mister, não temos em condições, ou não me sinto à vontade para jogar, hoje não me apetece, deixe-me no banco. Mas eles eram os dois da mesma equipa? Não, era um de cada Pronto. equipa, mas eram colegas, era equipa. Não é que se fossem da mesma equipa era pior, Não, porque tinham prejudicado a equipa ao da ouvir ficar com da dois a mesma menos. equipa nunca me aconteceu. 4 minutos. Acontece às vezes um ralhar com o outro, porra, não sei o quê, mas isso faz parte, é normal. faz parte do jogo. Agora, assim, histórias caricatas no futebol nunca me lembro de nada. Muito bem. Estamos então aqui a terminar a nossa entrevista. Já falou aqui um bocadinho de como é que tem visto a evolução ou não da arbitragem. A verdade é que estamos aqui perto do Mundial de Clubes e não vamos ter lá árbitros portugueses. Como é que vê essa situação? Volto ao caso e torno a tocar. Não é só ter árbitros. É preciso, ou não é só saber leis, ou só dizer eu sou árbitro. Há que chegar ao campo e mostrar. Porque mesmo nas competições europeias nós vemos como é que é a nossa arbitragem. Eu posso dizer que na Liga Francesa 90% dos vídeos da formação iam da Liga Portuguesa. E vocês acham que isso é que me dava... Exato. Pronto, mas ora bem. E achas que eu me sentia feliz? Não. Sentia-me triste. É lógico, não é? A imagem que passa lá para A imagem, olha, tenho a certeza, esta imagem do Mateus agora vai passar lá. Sim. Vai correr mundo. Se calhar, exatamente. Mas é lógico, eles vão pegar nisso. Sabem que eles... Depois sabem que para formações isto esteve mal, esteve bem, o que é que dá... Eles vão buscar isso. Eu tenho uma provocação de uma pergunta encomendada. Bota lá. Do André Santos. E quem é que faz as provas descalço? Eu? Já não é a primeira vez. mas essa já não é segredo para ninguém. Mas é que isso é o André. Aliás, a primeira vez que a fiz já foi em 2011. E a minha mulher quase me batia. E disse-me assim, mas estás a brincar comigo? Eu disse, não estou a brincar nada, botas mesmo ao lixo. E ela, olha para E isto. porquê é que faz as provas descalço? Porque me sinto mais à vontade e sinto-me mais resistente. Então, mas depois vai ter que usar as esteiras. Está não bem, se habitua à coisa. mas pronto, é... Culpa do André. Ribeiro, eu vou-vos confessar Era uma aqui coisa. uma história caricata que não nos queria contar. Não gera história nenhuma. É preciso vermos que nós fazemos provas, como toda a gente. Mas nós temos que ter resistência. Claro. Eu ainda agora, no fim de semana do 3 e 4, tivemos um torneio interbombeiros em Vidago. Já tivemos ano passado. E falaram comigo e disseram assim, tu culpas de arbitragem, não os preocupeis. Convidei 2 colegas, falei com a associação, claro, e os miúdos fizeram metade dos jogos de mim. Estavam estafados. E eu não estava. Porquê? Já são muitos anos. Pois. E se calhar eu corri o dobro. E fiz o dobro dos jogos. Pois é, mas tem outra preparação. nós também temos que nos saber gerir. Mas às vezes é preciso saber correr certo. Também. Isto... Pousar bem o pé e tal. Ribeiro. Não, e às vezes... Saber quando é que tem que fazer uma arrancada ou não. Saber quando tem que fazer sprint, saber quando pode ir devagar, saber quando tem que esperar, saber quando tem que visionar, saber estar atento, saberes que o correr é como conduzir. Tem que estar a Não podemos ir a 100, depois ir a 40. Ou vamos sempre a 100 ou vamos sempre a 40. Uma média. Temos que saber gerir o nosso esforço. Isso também é muito importante. Bom, também tenho essa experiência porque lá na terceira liga tinha a nutricionista. Ela explicava tudo. Antes de um jogo não deves comer isto. Tinha? E o que é que não se pode comer antes do jogo? O que é que já não sei? Também não vou... Não, mas lembro. Pode também ficar não aqui para... olha, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Não vamos comer feijoada antes do jogo. Normalmente o que se come sempre é massa com... Massa, bife, frango, saladinhas, coisa, né? Frutas. Importante são as frutas. A massa dá força. Frutas. Ok. Frutas é que é boa. Massa, arroz, carne, por exemplo, bife,
Rosbife, como dizem aqui, é mais importante, mas a massa sim é o mais importante. Mas eu vou sempre, por exemplo, um bifecito, mas isso a nível de comeres, principalmente Também aqui depende no muitas vezes. nunca alterei, como sempre saudável, como sempre sei onde é que vou comer, sei o que como e como sempre saudável. E gosto de comer sempre, no mínimo, 3 horas, 3h30 antes do jogo. Senão depois está ali a correr. Nunca me assim, aconteceu. Ao domingo, almoça a que horas? Eu? Como os jogadores? Nunca. Então se o jogo for às 3, como a meio-dia, Se o jogo 11h30, meio-dia. se o jogo for às 15 horas, nunca como antes, nunca como depois do meio-dia. Agora é evidente, se o jogo for às 17, como foi, por exemplo, o penúltimo, este, por acaso, ao meio-dia, o último jogo foi às 15, já comi às 11 ou 11h30, estava a almoçar. Mas vocês não levem a mal, mas isso é muito importante. Ter essas regras. Ter essas regras. Porque às vezes as pessoas dizem, não, as regras são para todos iguais. Sim, sim. Quer dizer, regras. Depois a pessoa, que vai lidando. Isto é quase como um motorista criticar a polícia, mas o polícia faz o trabalho dele. E evidente, se o polícia vai apanhar com álcool na estrada, não vai deixar continuar a minha viagem. É ou não é? Claro, exatamente. Sim. São as regras. Porque se nós e criar rotinas. Se nós não precisássemos de polícias, no terreno também não precisávamos de árbitros. É ou não é? É verdade. E muitas das vezes os jogos também se passam mal, e vocês sabem tão bem como eu, atualmente, tens 11 miúdos a jogar, ou tens 9 miúdos a jogar. O futebol sub-12 são 9, futebol de 11, já, de sub-13 já são 11. E tens que calhar ali 20 mães, ai filho, parte-lhe a perna, pois. E se lhe partisse eu dela? Mas às vezes o pior é isso, não é? Ribeiro, estás-te a rir. Eu às vezes até me sinto assim e digo assim, eu acho que às vezes até o pais ou treinadores dirigentes dizer a mãe ou o pai, olha, por acaso até vai dar uma reportagem, não sei se já deu no canal 11, o pai pôs-se atrás da baliza sempre a dizer ao filho, não, para já os clubes têm lá um treinador para treinar os miúdos, e os pais se vão vê-los, acho bem, motivá-los, chegam ali estão caladinhos. E depois o que mais me entristece é isso. Olha, há 2 anos aconteceu no Pedras Salgadas. Sub-12 são meninos pequeninos. Não, sim, sub-12. São meninos, futebol de 7. São meninos pequeninos. É só um árbitro. Que às vezes até está... Eu chamei um miúdo de Ribeira Pera dele amarelo. E no fim o pai... Vou a passar. Olha, porque é que... Eu disse assim, porque é seu filho. Olha, pode ter orgulho nele. Só lhe digo uma coisa, se eu chamasse a sua esposa ou que ele chamou a minha falecida mãe, você se calhar estava aí atirado ao ar. E ele, é? Diz que eu já vou falar com ele. Você está-me a dizer que já vai falar com ele, mas que chega a casa não faz nada. É a responsabilidade que vem também já daí. nesses escalões já entra por aí? Pois. Cada vez mais cedo. Mas eu garanto que o meu falecido pai, se eu fizesse isso, se calhar nem punha mais os pés na bola. E garanto-lhes a vocês. Não punha mais os pés na bola, nem na escola, nem lado nenhum. Era isso que eu estava a perguntar há um bocado, quando falou do a educação Colina, em casa. Sim, exatamente. Era o respeito que ele tinha. E os próprios jogadores também sentiam essa responsabilidade que é do árbitro e tinham esse respeito com o árbitro. Agora, para descer um bocadinho, não é? Por acaso, também eu tinha um cabelo bastante grande. E por acaso tinha a fama, quando chegava a um campo, sempre fazia muitos juniores séniores, muitos juniores nacional, quartas-feiras à noite. E às vezes eu chegava ao campo, quando íamos aquecer, e eles estavam lá todos juntos, e eu ouvia-os. Olha, é o português do cabelo grande. Olha, com este não podemos brincar. Porquê? Já é bom. Aí já tu dizes assim alto. Se não podemos brincar, não podemos dizer, nem podemos fazer o que queremos. Claro, não sei não. E depois uma coisa muito importante. É dar um amarelo a um jogador e no fim não o pôr na ficha de jogo. Isso é que nunca se sabe fazer. Porquê? Porque os jogadores dizem assim, não, ele dá-me um amarelo, mas depois não o vai pôr. Então, olha, deixa andar. Percebes? Isso é que acho que é uma grande asneira. Mas pô. Orlando, obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Acho que foi um programa que deu para percebermos aqui muitas coisas que às vezes é difícil termos essa percepção, não é? Ficamos esclarecidos no lance do Moussa. Não, porque, como eu disse, é muito raro vermos os árbitros a falar deste tipo de coisas e, como disse o Orlando, era importante haver cada vez mais árbitros a falar. Eu continuo a persistir. Coisas. Era tão importante um árbitro falar como qualquer jogador. É pena só ouvirem no final da carreira. Com esta liberdade de... Sim. Ainda vamos ver o Orlando em... Aonde? Outros patamares. Não.
Esqueça, já tenho 52 anos, agora quero é paz e sossego. Já não posso com as pernas. Pronto, muito obrigada. Nada. Até uma próxima. Até uma próxima. Nós vamos agora avançar para a análise à última jornada da Associação de Futebol Vila Real. Vamos começar pelo saboroso Sabrosa. Zé Ribeiro, é contigo este jogo. Foi um empate? Sim, é verdade. Acabou o Sabrosa a fazer o melhor jogo desta fase do Miguel Carvalho. Finalmente, alguns pontos para esta equipa. Acaba até por estar a ganhar 2-0 e só depois permite o empate do Sabroso na segunda parte. Acabaram as duas equipas por dividir aqui os pontos. Eu tinha dito até antes do jogo, na divisão, que por achar até que o Sabroso fosse vencer este jogo, não foi isso que aconteceu. Houve uma divisão pontual. Pronto, terminam bem estas duas equipas no fundo da tabela. Não era isto, claro, que as equipas queriam, mas pronto, ditou o empate com sabor a despedida desta época. Acho que o Saboroso tem aqui a vantagem do seu campo, que acho que é a bandeira deles. Ano passado falamos isto em relação ao Comieira. O Saboroso é o campo. Penso que na próxima época já estará com o campo relevado e disponível para a próxima época, e o Saboroso aqui a pedir há algum tempo que este campeonato acabasse, acabar por depois dividirem aqui os pontos, para ninguém ficar chateado neste jogo. Acabam por dividir os pontos. Zé Carlos, o Chaves B terminou a época com mais uma vitória, desta vez ao Comieira por 3-0. O verdadeiro campeão desta Associação de Futebol de Vila Real. A vitória mais uma, mais 3 golos que juntaram aos 121 que já tinha marcado à data, para os 124 dos golos que o Chaves marcou. Teve 11 sofridos, esta equipa dos Chaves. Foi uma despedida com chave de ouro, passando aqui a brincadeira. Fazendo aqui a brincadeira, ficou aqui com uma chave de ouro. O jogo, enquanto o jogo, como perguntaste, foi decidido praticamente a primeira meia hora de jogo. Mel aos 8, o Pedro Cauê aos 22 marcaram, e 2-0 Chaves jogando em casa a ganhar por 2-0. Foi gerindo, o Comieira também teve as suas oportunidades, jogando sem pressão também, se calhar pensar já no papel desafiador que vai ser a próxima temporada, porque o campo já existiu também aqui, o Comieira, e penso que agora falta também melhorar muita coisa, mas que apresenta também há pouco tempo. E acho que o Comieira na próxima temporada vai ter aqui uma época desafiadora. Acabou também na 15ª posição com 24 pontos. Acho que há aqui uma necessidade também de uma reestruturação, e se calhar algum esforço até de todos para ter um clube, uma equipa mais cimentada, com mais força, esta equipa do Comieira. Mas quanto ao jogo, não fugindo muito, nenhuma vitória clara. O Chaves acabou de marcar depois o terceiro golo por Jailson, acabou de fechar as contas do Chaves. Uma vitória, uma despedida em grande desta equipa dos Chaves perante o seu público, que também recebeu, foi homenageada também já anteriormente. Sim. E acabou por receber a taça também. Já estava tudo feito e refeito nesta época. Importa dizer que a edição desta semana do Jornal A Voz Traz os Montes tem precisamente um póster da equipa do Chaves B. Passando ao próximo jogo, Zé Ribeiro, Avambres Valpassos, empata 2 bolas, o Valpassos aqui a marcar passo antes do jogo da taça. Sim, é uma verdade, mas marcou primeiro, aos 17 minutos, por Betinho. Depois Hugo, Gaspar e Rafa, aos 57, acabaram por dar a cambalhota no marcador, e depois só o João Nuno, aos 70, é que acabou por empatar. Mas eu acho que aqui o Valpassos geriu, e se olharmos para a constituição da equipa, e reparamos que ao intervalo há logo 4 alterações, não, 1, 2, 3 alterações de jogadores que teoricamente são titulares da taça e que descansaram nesta fase. Ainda foram a tempo de levar um ponto, mas eu acho que o Valpassos aqui está com a cabeça praticamente na taça. Acho que é isso que eles estão a pensar, e bem. Já agora, e à frente comentamos isso, mas é o segundo ano consecutivo que Nané Batista chega com o seu Valpassos à final da taça. Zé Carlos, serve a 4 Constantino, sim.
exatamente, com Constantino. Uma vitória clara da equipa do Serva. Falando assim do mais rápido, foi uma vitória importante também desta equipa do Serva com o Constantino. Tivemos aqui também como convidado o técnico Bruno da equipa do Constantino, mas neste caso não foi capaz de contrariar este jogo da equipa do Serva. Deixa-me dizer que os gols foram marcados por Paulinho, por Bento, por Guti, e o Adebayo também já jogou aqui no Sport Clube da Real, acaba por ser emprestado aqui ao Serva pelo Mundinho. Uma vitória sem contestação. Havia em jogo, claramente era a última jornada do campeonato, havia em jogo aqui em termos classificativos o 13º lugar, acabou por ser mais forte o Serva, até porque uma vitória contrária do Constantino revertia aqui a posição na tabela classificativa. Uma vitória sem apelo nem agrado desta equipa do Serva, que assim mantém a 13ª posição. E o Constantino mantém-se na posição que iniciou esta jornada, a última jornada, a 14ª com 33 pontos. O próximo jogo é o Vila Pouca Pedras? Sim. Olha, eu vi este jogo, muito calor em Vila Pouca, esta fase, mesmo os jogos sendo às 17 horas, não é fácil para as 3 equipas em campo. Às vezes parece fácil. A gente pede que os jogadores façam isto ou aquela situação, mas é extremamente calor. Melhor o Vila Pouca, surpreendido um bocadinho até com o jogo do Pedras. E também porque tinha algumas baixas este Pedras, não estava na sua máxima força. Acho que faltava algum outro jogador importante para o Pedras que não teve presente. Vila Pouca foi igual a si próprio, sempre muita qualidade na posse da bola. Também era a despedida do seu treinador, como acabou por se verificar. Acho que é o treinador e o presidente, acho que os dois acabaram por chegar ao fim esta sua passagem por esta coletividade. O Armando fez aqui 3 anos fantásticos. O Pedras não teve um jogo tão bonito, tão agradável. Os guarda-redes o guarda-redes do Pedras ainda tem algum trabalho. O guarda-redes do Vila Pouca, acho que não lembro sequer de uma defesa. E na parte final, mesmo na última jogada do desafio, o Pedras leva com uma bola no posto que lhe podia dar a derrota em Vila Pouca. Também, se calhar, o jogo mais cauteloso tem a ver, porque nos jogos anteriores, um para a taça e outro para o campeonato, venceu sempre, e ambos, na Portelinha, venceu sempre o Vila Pouca. Se calhar, e estava muito gente, isto é um derby, as bancadas estavam bem compostas, não queria também sair dali com uma derrota, ou terminar com uma derrota. Acabou por ser... Dividiram os pontos para acabar. Sim, mas se houvesse um vencedor, na minha opinião, seria o Vila Pouca. Vila Pouca. Zé Carlos, Mursa 0, Atei 2. Sim, essa recepção Mursa. Estavas à espera deste resultado? Se há algumas dúvidas de Atei como é que se ia apresentar nesta última jornada, até porque eram as duas equipas que vinham de resultados, ou seja, de derrotas. O Mursa acumulava 10, agora passou a 11 derrotas consecutivas, e o Atei com essa derrota também no Sabroso, também algo que não estávamos à espera, até aliás comentamos isso mesmo, a vitória com todo o mérito da equipa de Sabroso na penúltima jornada, frente ao Atei. Este jogo foi um jogo equilibrado. O Atei, digamos, teve a sorte do jogo, acabou por marcar muito cedo, por intermédio de Dani, logo aos 3 minutos da partida. Depois o Mursa foi tentando fazer em casa, perante o seu público, tentar chegar mais rapidamente ao gol do empate, nunca o conseguiu, teve as oportunidades também para o conseguir, acaba por não conseguir esse gol do empate. A segunda parte da tendência do jogo manteve-se ali dividido ao meio campo, e acaba por... O resultado faz já praticamente com o Atei, o segundo gol do Atei já aos 90 mais 2 ou 90 mais 3. O técnico Grilo também só tinha 2 elementos no banco, e foi um desses elementos até que acabou por marcar esse segundo gol. Paulo Botelho saltou lá para dentro, já bem para lá dos minutos 90, e marcou esse segundo gol para o Atei, confirma também a vitória. E esta despedida de uma época plena do Atei, principalmente a tentada do técnico Grilo, também foi nosso convidado esta temporada. Acho que fez um trabalho fantástico e meritório. Se não vai ficar para a história do Atei, certamente vai ficar recordado, pelo menos desta jornada, e não havia melhor despedida que aumentou aqui a responsabilidade da próxima época. E aumentou claramente a responsabilidade do Atei nesta época, e dele. Porque a partida penso que vai continuar. Será ele? Pois, só pode fazer melhor. Ele não começou a época, não começou a época no Atei, por isso vamos ver como é que se vai portar, mas uma despedida em grande, pelo menos desta temporada, esta vitória em Mursa. Zé Ribeiro, passámos para um jogo com muitos golos. O Santa Marta saiu derrotado pelo Vidago por 6-0. Em casa.
em casa do Santa Marta, ainda por cima. Sim. Eu fiz a antevisão deste jogo na semana passada e atribuía aqui o favoritismo e a vitória ao Vidago. Não previa era por tantos golos. Acho que é um bocadinho pesado. Exagerado, sim. Isto não é o Santa Marta que nos habituou, mas pronto, há aqui, se formos olhar para a classificação e para o campeonato, há aqui 3, 4 equipas que não são aquilo que nos habituaram e a espaços pode acontecer isto. Se o Valpassos facilitou e alterou aqui alguns jogadores, o Vidago não alterou nada, alterou foi depois na segunda parte, mas aos 61 minutos já estava 6-0. Até porque o Valpassos tinha aqui em jogo também o segundo lugar, não é? Exatamente. Ficou aqui muito... Podia isto estar na mente deles, o Vidago não ia facilitar, portanto, à partida a vitória do Montalegre e de Fontelas também era um dado adquirido e não deixou os seus créditos por mãos alheias. Os números são francamente exagerados, não por aquilo que o Vidago fez, mas por aquilo que o Santa Marta não foi capaz. O Santa Marta não foi capaz. Zé Carlos, outro jogo com muitos golos, que foi precisamente o Fontelas-Montalegre, com o Montalegre a ganhar por 5-1. Sim, com os mesmos golos, ou seja, 6 golos, mas neste caso mais repartidos. Aliás, gol de honra ali para o Fontelas. Um gol de honra que Fontelas até seriam 2. Até porque o Montalegre entrou, mais uma vez, outra equipa a entrar bem, há cerca de 9 minutos, Diogo Faria acaba por inaugurar o marcador. O Fontelas, e muito bem, acaba por marcar também, embora o lance tenha sido invalidado. Houve gol, foi um lance fora de jogo, acabou por ser invalidado para o Fontelas ainda na primeira parte, podia ser o empate e dar aqui também alguma luta, digamos, essa equipa de Fontelas ao Montalegre, que mantivemos na divisão à jornada no programa passado, que o Montalegre com maior ou menor dificuldade iria vencer em Fontelas, o histórico não havia muito a acrescentar, mas o Fontelas, principalmente a primeira parte, em excelência do gol, podia equilibrar a partida. No segundo tempo começa novamente o Montalegre por Kenny, logo aos 46, 47 minutos, chegava a marcar o segundo gol. O canadiano Jelly Mary aos 74 marcou o terceiro. E a partir daí o Fontelas quebrou quanto a mim, quanto até ao terceiro golo, acabou por também dividir o jogo e ter algumas oportunidades também para marcar. E o Montalegre aproveitou. Deste golo do canadiano, já não vou dizer outra vez o nome dele, acabou por quebrar. Acho que ias dizer, não é? Falas bem. Jelly Mary, desculpa. Portanto, o Montalegre aqui acaba por marcar mais 2 golos, sim, e acabou. O Fontelas também por ter o tempo de honra ainda antes do quinto golo do Montalegre, mas o resultado já estava feito. Acho que e uma vitória que mesmo assim não foi suficiente para ultrapassar o Vidago. Não, e acaba por ser em terceiro lugar. Terceiro lugar e o lanterna vermelho, o Fontelas. Zé Ribeiro, último jogo, Mondinense Mesão Frio, empate a 0. Sim, e era o jogo da jornada. Falamos nisso, que era o jogo da jornada e Elsa, posso dizer a verdade, e foi. Pena que não houvesse golos. Aquilo que eu tenho a informação deste jogo faltaram uns golos para a festa. Faltaram os golos para a festa, mas aqui temos que acrescentar os 2 guarda-redes que tiveram também um plano bastante excelente até, porque tiveram intervenções que levaram a que este resultado se mantivesse assim. Foram os homens do jogo. Foram os homens do jogo, houve ótimas jogadas de cada lado. Sabíamos, e tínhamos falado aqui nisso e iremos falar à frente, que não era neste jogo que se ia decidir o melhor marcador, porque era impossível haver tantos golos num jogo deste. Isso acabou-se por provar. De qualquer das formas, mesmo na parte final do campeonato, e quase sem nada a decidir neste jogo, porque ninguém perdia posição nenhuma, a única coisa que havia em disputa era que, se isso acontecesse, era o melhor marcador. Estas 2 equipas brindaram quem foi ao estádio do Mondinho pelo excelente jogo de futebol, com muitas oportunidades, e cá está, os guarda-redes aqui foram superiores aos avançados. Portanto, o campeonato da Associação de Futebol Vila Real a terminar com o Chaves B campeão e a consequente subida ao Campeonato de Portugal. O Vidago fica em segundo e vai jogar para a Taça de Portugal, e o Montalegre a ficar em terceiro, ali muito perto do Vidago. Estavam à espera destes lugares? Houve assim alguém que vos tenha surpreendido ou desiludido? Sim, aqui há só uma coisa, Elsa. Com esta manutenção do Vidago em segundo lugar, o Valpassos garante também a presença da Taça de Portugal. Via finalista, mesmo não vencendo, finalista vencido, irá à Taça de Portugal. Sim, para mim há aqui algumas surpresas e algumas pela negativa. O engraçado disto é que o Sabroso, no último suspiro, consegue deixar o Fontelas em último, não ser ele o último, consegue aqui
A gente tinha a questão dos 2 dígitos, conseguiu não tem ficar em último. dois resultados positivos nas últimas duas jornadas, uma vitória e um empate, e uma vitória em Atei, que não acho que poucas equipas foram lá ganhar, ele consegue ir lá ganhar. Depois há aqui algumas equipas que eu esperava muito mais, o Santa Marta, Serva, mesmo o próprio Múrcia, esta parte final foi penosa. Sabrosa tem que deixar este tipo de consistência e passar para outra. A desistência do Montalegre da luta pelo título demasiado cedo, acho que se for fazer um balanço geral daquilo foi a época. Não desilusão, mas aqui uma excelente réplica por parte do Mesão Frio, e depois baqueou aqui um bocadinho, mas conseguiu manter este 5º lugar. A agradável surpresa do Mondinho e de Vila Pouca pelo futebol que praticam. Vidago é, para mim, um dos melhores plantéis deste campeonato, e parabenizar o Grupo Desportivo de Chaves pela almejada subida que já tinha tentado no ano passado. Deixa-me só dizer que o Zé tocou aí no vou ter presente, e já eu pensei que era uma palavra positiva, que eu não tinha grande matéria positiva, mas negativa realmente temos. E acho que o Mesão Frio na próxima temporada, se manter a consistência que tem mantido, vai ser um caso sério. Vai-se colocando aqui, nós falamos sempre muito do Montalegre. Aí temos que ver o que é que o Réguas quer para o lado. Exatamente, sim, há várias nuances. A carroça à frente dos bois, mas não, estou para contar com o Réguas. Não, mas ia acrescentar, equipas outsiders são sempre que prometem. Por exemplo, o Vidago hoje, claramente, já o ano passado falamos muito na Liga, quando caiu para a Liga de Prata, fez uma excelente temporada, acaba por aparecer agora aqui no segundo lugar, e pronto, fruto do Chaves B com 96 pontos e 124 golos marcados. O Vidago com 84 pontos, eu já falei isto na semana passada, mesmo Montalegre, mesmo aqui até o Mesão Frio, até os 4 primeiras podiam ser campeões. Praticamente, exatamente. Neste formato já houve campeões com menos pontos. E temos a falar de 124, só a título de exemplo. De golos, desculpa. O Chaves B, 124. Mas o Vidago tem 101. O Montalegre tem 102. Mas curiosamente o Mondinho aparece com 108 golos. E defesas não com muitos golos. O Vidago tem 29 golos marcados. Para um campeonato da Associação de Futebol Vila Real, em que por regra há sempre muitos golos, e o Montalegre tem 22. Só em termos de análise, há muito trabalho. Golos sofridos. Os golos marcados são passam dos 100, os 3 primeiros passam dos 100. Sim. E inclui aqui o Mondinense, que acaba no 6º lugar, mas também tem 108. É a segunda equipa que mais marca neste campeonato. Muito também fruto do Ivan, também tem um contributo grande. Sim, depois nos próximos programas terão a oportunidade, se calhar, de fazer assim uma abordagem mais... Em balanço. Sim, um balanço vamos assim fazer mais... uma análise pormenorizada. Exatamente. Passamos então aos melhores marcadores. Aqui com o Portilha. Dizia eu, com o Portilha a terminar o campeonato na liderança. Quem é que ganhou a aposta? Quem é que achas que ganhou a aposta? Foi Zé Ribeiro, não é? Claro. Eu deixei ganhar. Eu e o João Mica deixámos-lo ganhar. Portanto, agora quem é que vai pagar? És tu e o João Mica ou és só tu? Não sei. Vais ter que falar com o João Mica para ver. Eu acho que não sei como é que vamos fazer isto, mas vai ser difícil. Eu acho que temos a parabenizar os dois. Foi uma luta interessante, e até com poucos jogos, que alguns tiveram lesionados e não conseguiram estar no seu melhor, mas depois se olharmos para a lista, há aqui muita gente até empatada e com muitos golos, mas... e há 2 jogadores do Mesão Frio neste top 4. Sim, e são 2 no top 4, exatamente 2 jogadores do Mesão. De qualquer das formas, há aqui muita gente promissora e que teve alguns jogos de fora. Portanto, um campeonato... Se tivesse aqui o João Nuno, que está no Régua, aí já as coisas eram diferentes, que o João anda sempre acima dos 40 golos, andava ali perto dos 40 golos, com o Portilha a ficar bastante distante. De qualquer das, penso que regressará para o ano, não sabemos aonde, mas poderá ser no seu Régua, também não vejo isso. Não vejo isso como também negativo, de certeza que é um jogador com credenciais e muito golo. Há equipas com certeza que querem o João nas suas fileiras. De qualquer das formas, este ano o João estando no Campeonato de Portugal, e depois até saído do Régua, ficava para o Ivan e para o Mica. Sempre disse que foram os dois
candidatos. Admira-me aqui o Chaves não ter dado mais luta neste capítulo. Acho que aos golos que marcou, à posição que ocupou... Foram golos muito dispersos. Muito dispersos, sim. Tirando aqui o Tibério, que ficou ali em terceiro lugar, mas muitas vezes não jogou ou entrava, mas os golos são dispersos por muita gente. O Ivan Isso também é bom, é mostrar que tem também homens com capacidade, não é? Homens golos, que não é sempre o mesmo. Sim. Sim. O Zé Ribeiro está a dizer, aos golos que têm marcado. Sim, 124 golos, dividido, e só o Tibério que aparece aqui, curiosamente o Tibério, fazemos aqui uma análise, faz 35 jogos. Sim. E alguns assim do banco, com claro, miúdos, não ser etc. completos, Não são completos, não. Mas curiosamente o Ivan, e eu trouxe aqui uma grelha que o Zé também está a ver, tem o Ivan e o João Mica têm os mesmos números de golos, de jogos, desculpa, de jogos. O Ivan 29-26 tem ambos 3 penalidades marcadas, ou seja, só que, pronto, aqui é que devia ser mais uma vantagem para o Mica, que o Mica tem um autogol e o Ivan não tem. Não tem. Também devia contar. E até os minutos, que se fosse fazer estatísticas, são muito semelhantes. Há aqui uma diferença. 84-90. Aqui exatamente, para marcar um golo. Demora um pouquíssimo tempo, depois tem aqui outras estatísticas que acabam depois de recair porque o Ivan, mas muito semelhantes as duas. E deixa-me só fazer-te uma, também, estamos aqui a falar dos dois, falamos do Tibério, mas eu acho que do relance, e voltando aqui para o sexto classificado, é este Pedro Pereira do Comieia, que acaba por vir aqui com 18 golos. Algo aqui interessante, os outros também têm 19 e 20, com 18 golos, mas estamos a falar no contexto de uma equipa que está na parte inferior, digamos assim, da tabela classificativa, que é a única que aparece aqui. Há jogadores do Ateia, etc., e do Alpaço também aqui já para o fim da lista, mas é o único jogador que é Pedro Pereira com 18 golos que destaca numa equipa inferior e a marcar muitos golos. Também é uma vantagem, acho que também o prémio aqui para o Pedro Pereira, pela forma como também encarou e o Comieira encarou este campeonato, acaba por ter muito mais dois jogos do que o João e o Ivan, mas acaba aqui com 18 pontos e acaba só uma grande penalidade, ou seja, foram 17 golos de jogadas corridas, só um penalti aqui para o Pedro Pereira. Só uma pequena nota, e se às vezes se nós estivermos errados, os treinadores e os clubes, os jogadores que nos corrijam, nos primeiros 3 só um que é ponta de lança, que é o Tibério, o Mica e o Mica é um avançado, é diferente, é móvel, joga na frente. O Ivan é um ala, nem sequer é um homem que joga a partir do corredor, ou muitas vezes atrás do ponta de lança, ou pode jogar a 2, mas não é um ponta de lança puro. E os 2 pontas de lança puros são um dos que o Zé disse agora, o Pedro Pereira e o Igor Vivas, aparecem os 2 com o mesmo número de golos em 6º classificado. No 6º lugar, sim. É engraçado esta questão de não ser avançados puros, ponta de lanças puros a fazer e a ser os melhores marcadores deste campeonato. Futebol moderno. É para o futebol moderno. Muito bem, vamos então passar agora à antevisão da final da Taça da Associação de Futebol de Vila Real. O Valpaços a jogar com o Vidago no domingo. E como o Zé dizia há pouco, é a segunda vez do Valpaços na final da Taça... Seguida. Sim, seguida, na final da Taça da Associação. O que é que podemos esperar deste jogo? Zé Carlos, começando por ti. Olha, vamos ter, para já, um jogo com muito calor. Segundo o que dizem, para o fim de semana vai estar muito calor. Por isso é que o jogo foi bem escolhido, exatamente. O campo da Portelinha também, por regra, está sempre um calor enorme. Vai ser às 17 horas, no dia 1 de junho. Até lá, o Valpaços, certamente com uma vontade muito grande, até porque é a segunda vez que vem para pagar no caneco, digamos assim. O Júlio Batista já viu a época passada fugir, em que fez um excelente jogo. Acho que o Valpaços aí, em termos de, se o futebol tivesse justiça, se calhar precisava um bocadinho mais daquilo que teve nesse primeiro jogo. Vamos ver se agora com o Vidago vai conseguir dar a volta a isto. Do outro lado, eu estava aqui a ver as minhas notas, eliminou o último jogo aqui o Vila de Perdiz nas meias finais, tem sido até penalidade por 4-1, e do outro lado o Vidago. O Vidago supera também o Montalegre por 2-1, num jogo que até tem sido concluído
por 2 dias, por causa da falha da falha elétrica no campo do Vidago. Eu acho que o Vidago, desculpem, eu estava aqui a falar do Valpasso, mas acho que o Vidago parte em vantagem. Acho que é uma equipa muito focada, está ciente. Acho que é uma equipa que nas finais não vai claudicar. Se me perguntar qual é o que eu acho que vai ser o vencedor de antemão, acho que vai ser o Vidago. No entanto, o Valpasso é aquela equipa matreira e já demonstrou que nas finais as finais são para se ganhar. E ele já perdeu uma, já dizem, não são para se jogar, são para se ganhar. E depois a experiência dentro do Valpasso aqui também pode ter algum. Para mim, apostas no Vidago, mas aposto no Vidago, com o Valpasso a poder fazer a surpresa. Com alguma renitência, mas acho que o Vidago é uma equipa. Acho que a equipa mais bem preparada para jogar esta final e para ganhar, sinceramente. Zé Ribeiro, qual é a tua opinião? Olha, eu ia dizer isso mesmo. Ano passado eu vi a final, este ano infelizmente não consigo estar presente para ver o jogo da final, mas ano passado estive e foi uma realidade. Não, eu vou precisamente porque é um batizado, por isso é mesmo a criança. É mesmo, para celebrar o dia da criança. Vou estar a Clarinha é mais importante. A Clarinha é mais importante nesse dia e, portanto, eu vou estar ao lado da Clarinha. De qualquer das formas, ano passado eu vi o jogo, sim, o Valpasso jogou muito bem, mas isso só não chega e nós falamos nisso. Espero que este ano consiga fazer um jogo àquela imagem. A diferença do ano passado para este ano, o jogo em relva sintética ano passado foi Montaforca, penso eu. É diferente, não é a mesma coisa. Portanto, eu acho que aqui as coisas estão mais equilibradas nesse sentido. Se tiver que dar algum favoritismo nas finais, não há favoritismo para ninguém. Porque eu quero ver, e acho que quem estiver lá... que seja um bom jogo de futebol. Sim, essencialmente que as 3 equipas estejam todas no seu melhor. Já sabemos quem é o árbitro? Não, por acaso não. Já devemos saber, não? Eu faço uma previsão e atiro assim para o ar uma bola que será André Isento, mas é a minha convicção. É a minha opinião pessoal. Não tenho nada, não tenho nada e que o quarto árbitro seja uma das meninas que estão agora a chegar e acho que fazem isso muito bem. Acho que é correto. De qualquer das formas, acho que é muito dividido este jogo entre as duas equipas. Não tenho um vencedor. Eu acho que os primeiros momentos do jogo a gente consegue sentir isso. Qual é a equipa que sim, está mais nervosa, se não está tão nervosa. E às vezes que a bola sai do jogador. Primeiro, não? Sim, vai ser muito fechado o jogo, acredito isso. Será um jogo se jogo bem, mas sem procurar muito baliza no início. Mas acreditas que será um jogo, por causa disso, com poucos golos? Por ser mais fechado? Sim, pode até acontecer. O futebol, prever isso, é uma excelente pergunta da tua parte, mas não consigo prever isso mesmo. Acho que vai ser um jogo muito cauteloso, com gente à espera sempre do erro. Eu, às vezes nas finais, não nas finais, nos jogos do mata-mata, como costumava dizer o nosso amigo escolar, a questão é esta: eu não preciso de ganhar, eu não preciso perder. Sim. Chega meio a zero. E não preciso perder no último minuto, mas posso ganhar. E se eu marcar no último minuto, a outra equipa não tem hipótese de reverter. Não tem hipótese de reverter. E às vezes, para que é que nas finais, é isso mesmo, vamos jogá-las, para que é que nos vamos expor? Calma. Podemos esperar pelo erro do adversário. Podemos matar o jogo a qualquer momento. Portanto, não tens favoritos para este jogo? Não dou um favorito. Espero que seja um excelente jogo. Não, isso é verdade. Deixa-me só dizer que se as minhas notas estão corretas. O Vidago já venceu a taça em 65, 66. Temos de perguntar ao Sr. Carlos. Em 98, 99 e 2010, 2011. Não estou em erro. Se o Google ajudou. Tem mais presenças na final. Tem mais presenças na final. E o Valpassos em 2021 e foi finalista vencido em 23-24, derrotado pelo Régua na altura. Compartilhando, deixa-me só acrescentar aqui a parte do Zé muito rápido. Eu acho que o Vidago é uma equipa muito intensa. Acho que não vai estar à espera de como o jogo irá decorrer. Vai querer resolver logo ali. Às vezes pode não ser positivo. Pois, pode não ser positivo, mas acho que resolver logo. Por ser intenso, acho que o Vidago vai entrar e a matar. Não sei se toda aqui pistas ou Júlio. Vamos ver quem é que tem razão. Mas vai ser muito forte. Mas o Zé disse o que é
o que é correto e o que acho que deve ser numa final. Mas desconfio desta idade, por isso é que diz com a intensidade que esta equipa tem, e o Valpaços sendo mais matreiro, pode modificar aqui algumas coisas. Lembrar só que o Vidago chega à final depois de eliminar Comieira, Vila Pouca e Montalegre, e o Valpaços deixou para trás o Vilar de Perdizes, o Atém e o Sabroso. Ao contrário. Pronto. Vamos agora ao melhor e pior da semana. Zé Carlos, o que é que nos trazes esta semana como pior? Olha, trago a queda do separador da vedação no jogo da Associação do Porto entre o Várzea e o Friamundo. Os jogadores acaba por haver um golo do Friamundo e os adeptos aí na bancada, aí em cima, estavam a festejar o golo, foi junto à vedação, acabam por cair. Ocorreu durante os festejos no jogo Friamundo, quando os adeptos encostaram ao gradeamento, que cedeu, provocando a queda de vários espectadores. Foi só um nem dois, foram vários. 4 pessoas ficaram feridas, 2 das quais foram transportadas para o Hospital Penafiel, que é o hospital mais perto, enquanto outras 2 recusaram assistente hospitalar. Isto é notícia do jornal O Record, acho eu, se não estou em erro. Mas o mais curioso nem foi isso. O mais curioso foi que depois penso que a equipa do Várzea, dois dirigentes do Várzea, depois de termos estes ferimentos todos, acabam por achar e entrar em diálogo com a equipa do Friamundo a dizer que a culpa não foi do gradeamento, foi dos adeptos, que eles aqui empurraram. Então há uma troca de acusações entre as duas equipas, os adeptos ainda a serem assistidos e os dirigentes das equipas a trocarem argumentos para ver de quem era a culpa. E houve até a PSP, acho que a PSP ou a GNR para identificar os dirigentes. Quer dizer, são cenas, é tudo mau, ou seja, neste menos da semana, para além dos feridos que lamentamos obviamente, ainda houve aqui este sururu, bate-boca entre os, pessoalmente acho que foi os adeptos da equipa da casa que era a Várzea do... Zé Ribeiro, trazes-nos um treinador. Sim, olha, e custa muito porque é uma pessoa de quem eu gosto. Antes, uma nota para, e porque não ficava bem comigo próprio se não o fizesse e não trouxesse uma referência à final da taça. Portugal? Sim, a Taça de Portugal. Eu gostava de ver explicado o que se passou naquele lance. Sim, porque há ali coisas que eu não compreendo. Acho que é a minha menção honrosa para o VAR pela parte negativa. Há ali coisas que eu não percebo. Não está aqui em causa a vitória do Sporting, não está aqui em causa sequer clubismo. É verdade. Está aqui em causa a verdade. E na minha opinião tem que haver uma explicação para aquilo que aconteceu. Que eu sinceramente não tenho uma opinião para dizer o porquê de não haver uma revisão do VAR daquele lance. Se depois o Sporting ganhasse ou não, se ainda conseguia marcar ou não, isso é secundário. Nunca vamos saber. Exatamente. O que interessa é saber o que é que se passou ali. Nem sequer estamos a falar do jogo, e havia muito para falar do jogo, por exemplo, e já agora há um momento importante a seguir, que é a não falta do Florentino sobre o Trincão. Acho que se fizesse a falta... Não é mesmo o Trincão. Antes do meio campo, bastava agarrava o Trincão e a seguir agarrava a taça. Mas se repararem, vejam quantos amarelos tem. E às vezes isso faz faltas, são as faltas úteis, e nem que fosse vermelho, a seguir levantaria a taça e cumpria a seguir. Então, mas pior. Voltando mesmo àquele lance, eu acho que isso, eu gostava de perceber que alguém explicasse, porque eu até posso estar a emitir uma opinião, dizer que é ou que não é, e haver alguma questão que me diga o contrário. Exato. Eu falo do José Mourinho e porquê? É um treinador de quem eu gosto, de que nos levou para a Inglaterra e para o resto do mundo, e chega à Turquia, eu acho que é um erro. Ele esteve na Itália, fez coisas maravilhosas, mesmo no Real, e se pensem um bocadinho, se calhar o último título ganho pelo Manchester United, e vejam como é que ele está este ano, foi ele. Mas vejam, no Fenerbahçe, aquilo e na Turquia, eu não entendo como é que ele consegue ir para isto. Acho que é treinador a mais para aquele campeonato, devia regressar. Sentes que é um treinador incompreendido lá na Turquia? Penso que sim, e até por todas as peripécias que lhe têm acontecido, eu acho que isto nem é o fundo, porque ele perde com o último classificado.
que tem menos 60 pontos do que ele. O penúltimo, nem consigo dizer, o Zé queria dizer estes nomes, que ele fala bem, até fala bem turco. Hatay Aspor, acho que é isto, parecido com isto. E, portanto, onde houve o terremoto também? E perde por 4-2, foi outro terremoto. Perdeu por 4-2. É impensável para as equipas de Mourinho, e ultimamente tem acontecido muitas vezes, e as peripécias que ele tem passado na Turquia, acho que também não as merece. Ele põe-se a jeito, é óbvio. Vamos ver o que é que o futuro lhe Mas reserva. ele que regresse para o centro da Europa. Há quem fale dele ir para a seleção. Vamos lá ver. Seleção no jogo O Benfica já está garantido que é o melhor treinador e eu considero que ele se deve manter. Zé Carlos, vamos ao melhor da semana. Zé Carlos, vamos ao traz-nos melhor da aqui semana. um jogador que já falamos dele. Eu prometo e cumpro. Que tu não apostavas nele. Não apostava, mas todo o mérito, eu estou a brincar, temos aqui uma aposta, todo o mérito para o Ivan. Marcar e ganhar o título de melhor marcador é sem dúvida um feito grande. Deixa-me dizer-te que o troféu, a prestigiosa a Bota de Ouro, a única que eu conheço é o Desportivo Transmontano, também um jornal Sim, online, que eu também sou fundador. Por isso também dei a minha reportagem, e o Luís Roçadas, que tem entregue este troféu ao longo das temporadas. Não sei, por acaso curiosamente não sei, se a associação dá algum prémio ao melhor marcador. Sei que o Desportivo Transmontano, ao longo dos anos, acho que houve entregue quando foi das ligas, que acabou por não marcar, mas sempre irá marcar também na presença, com o conhecimento da Associação Pessoal de Vila Real, da atribuição desta prestigiosa bota de ouro. 29 golos apontados. A diferença é pouca para o Ivan, de facto. Acho que são dois excelentes. Eu já disse isso mesmo, que não são dois pontas de lança, não são dois pontas de lança. A diferença para o Mica. Para o Mica, desculpa. Não são dois pontas de lança, mas todo o mérito para o Ivan. Aguentou-se bem no último jogo, defrontou o adversário em termos de golos. E estragou-te a aposta. Estragou-me, pronto. Não estragou não, porque acho que o Ivan está muito bem entregue. Já no Pedras o ano passado. O que é que vocês apostaram mesmo? Não sei, já não me lembro. Já foi jantar, tempo. não sei. Foi qualquer coisa. É um jantar. Já não me lembro muito bem, já foi há tanto tempo. Foi quase no início do. Vamos puxar atrás os programas para ver. Zé Ribeiro, estás-nos no melhor também um jogador. Um jogador, sim. E uma aposta de risco. Toda a gente dizia o ano passado que ele não tinha sido importante na caminhada do Sporting para o título, e foi, com a presença de um dos tubarões da Europa, que é o Jokers, que eu penso que acho que também não vai sair do Sporting, ainda não há. A namorada não vai deixar. E essa senhora está a fazer um excelente trabalho. O tio já está meio convencido. Em relação ao Paulinho, é isso mesmo, é uma aposta de risco. Toda a gente dizia que ele ia jogar pouco, acabou por fazer bastantes minutos e ser importantes. E esta mudança para o México é impensável. Não acho que me lembro de nenhum jogador português. Se calhar, possivelmente há. Será que vai para lá o Ronaldo agora? Não para o México, não digo, mas se calhar é um bocadinho mais para cima, para o norte, não para o Canadá. Estou a dizer para o México. Sim, mas se calhar para Monterrey. Se calhar, sim. Eu estou a dizer para o México, sim, estou a dizer para a equipa de Paulinho, estou a dizer para o México. Sim, pode ser, é possível. Mas falando mesmo do Paulinho, acabou por ser campeão, um ano depois também no México. Foi bicampeão também, não é? Sim, eu acho que lá há esta questão. Acho que sim, também. Acho que há esta questão de. Até o Edwards foi bicampeão e o João Pereira. João Pereira 2 vezes foi da Liga. Tem uma subida da equipa B e depois da equipa B. É verdade, ainda tem essa. Mas o Paulinho ainda foi o melhor marcador do torneio, acho que eles chamam do torneio clausura, que é, acho que é um play-off, penso que será parecido com isso, e portanto ainda foi o melhor marcador. Já se fala até que ele devia ser neutralizado para poder jogar pela seleção do México. Portanto, é excelente. Sim, o arriba. Portanto, um excelente trabalho por parte de Paulinho, uma excelente aposta. Já agora, fica aqui essa mensagem. Martínez, este homem é português. Ele e muitos. Sim. Sim. Eu não ouvi. Pois então. Se ele nos ouvisse, já tínhamos aqui uma cartinha. Zé Carlos, obrigada por estarem aqui mais uma vez connosco no Bola ao Centro, que chega assim ao fim. Já sabe que pode ver ou rever o programa no YouTube, no site do jornal, ou ouvi-lo em podcast no Spotify. Até à próxima semana. O programa é quarta-feira, às 21h.